Olá! Enquanto eu tomava uma água aqui, começou o programa, a gente não estava sabendo. Estava É, distraído. Hoje no programa especial, né, Diogo? É o programa especial e hoje é Dia das Mulheres. Nada como trazer mulheres para participar desse programa para falar sobre mulheres. No final tem flores, tô brincando. Aceito. Vamos lá conhecer. Na verdade, o programa hoje ele vai ser especial mesmo, porque a gente vai ter aqui quatro pessoas que a gente considera pacas, né? Que a gente gosta Sim, bastante. Estar fazendo no dia de hoje um programa com elas é muito especial pra gente também, né? Elas têm um projeto chamado Mulheres Partilha, né? Só que a gente vai conversar de duas em duas. As primeiras duas que vão estar aqui com a gente vai ser a Maiara Barbosa, uma delas, né? Que já esteve aqui no podcast com a gente. Que ela é formada em psicologia pela PUC Minas, psicóloga há 7 anos e psicoterapeuta integral e gestalt terapeuta também. Bem-vinda, mãe. bem-vindo, Obrigada, mãe. Bem-vinda gente. mais uma vez. E a gente tem também a Carol Gurgel, é psicóloga formada pela FUMEC, feminista, atua na clínica desde 2020 e atendendo hoje majoritariamente mulheres, né? Bem-vinda, Carol. Muito Bem-vinda, obrigada, Carol. gente. Então a gente já tem aí um tema hoje nesse Sim. dia, né? Que a gente já vai. Eu quero que, primeiro, um pouquinho, vocês falem pra gente hoje o que que é ser mulher pra vocês, sabe? Como que vocês se veem como mulheres hoje? Assim. Começou suave até. Sim. É, ser mulher para mim é carregar a potência das minhas ancestrais, assim, é reconhecer todas aquelas que vieram antes de mim e conseguir trilhar um caminho melhor para as que virão depois. A camisa dela corresponde à inscrição. Inclusive, ser mulher estou exausto. Pode ser difícil, né? Pode ser pesado. Sim, Para mim, tem a ver com tomar consciência de como estar no mundo pode ser peculiar, sabe? sim, Enquanto mulher, é um jeito específico de estar no mundo. Eu sou vista de um jeito, existe uma expectativa de como eu me comporte, de que tipo de coisa eu deveria fazer e ser. E às vezes eu preciso retomar para ver se é isso mesmo que eu quero. Então, acho que é esse ponto de atenção assim que eu sim, fico sobre ser mulher. sim. Muito bom. Vamos falar do projeto seus, né? Que é o Mulheres e Partilha. Primeiro, eu acho legal a gente falar de onde surgiu, né? Como que surgiu, né? Hoje são vocês quatro que estão na frente. Como é que nasceu esse projeto? Depois falar um pouquinho do que é esse projeto Mulheres e Partilha. O nosso projeto surgiu do encontro com um livro. Acho que é legal a Carol falar um pouquinho disso, porque é ela que propiciou esse encontro a acontecer. Sim, Carol lembra. é Da Carol verdade. lembra. Lembra de Quem Carol lendo. viveu sabe. É, Teve uma sim. fase aí de Carol lendo, né? Algumas Ai, pessoas. gente, eu amo esse trocadilho. Só falar sobre isso, né? A Carol ela tinha Instagram, não é, Carol? Sim. Ou Isso. no seu Instagram mesmo, você abria um livro e lia, né? O Uhum. livro para as pessoas e a gente acompanhava você lendo o livro em voz alta e acompanhava a leitura. É Sim, isso. sim. Então É. aí. E engraçado, porque ele começou antes ainda disso que a gente tá falando. Antes eu tinha esse Instagram, onde eu li alguns livros. E aí tipo, 2021 eu tava fazendo uma pesquisa sobre a jornada do herói e o que isso tinha a ver com Jung e individuação e como que era isso. E aí eu achei, por acaso, um livro que chamava A Jornada da Heroína, que eu nunca tinha ouvido falar antes. E ele não tinha tradução para o português. Só que eu fiquei atenta, fiquei procurando, assim, saber. E quando ele foi traduzido, em abril de 2022, eu comprei. E é esse livro aqui, A Jornada da Heroína. Traduzido Olha, agora, então. Ele bota ali foi na. traduzido agora. Sim, Isso, naquela câmera. esse livro Isso aqui. mesmo. Então assim, o nosso grupo começa com esse livro. Eu queria muito ler ele, e aí eu propus no Instagram que eu queria ler acompanhada de outras pessoas. Gente, não era tipo assim, vou criar um. Não era nada, era Não tinha só outra queria intenção. companhia para ler. Uhum. E aí fui chamando as pessoas pelo Instagram mesmo, e fui lendo no Instagram, as pessoas foram se interessando, fomos fazendo encontro online, e aí em algum momento aconteceu um encontro presencial. E aí nesse encontro presencial que nasce esse projeto mesmo, com nós quatro. Sim, nesse encontro presencial que a Carol propôs,
foram só nós 4. Então tinha a Carol, eu, a Érica e a Vitória. Desde o início já eram vocês, então. Sim. Uhum. E durante o encontro, a gente foi lendo o livro e a gente foi percebendo a potência que ele tem terapêutica, porque a gente foi discutindo coisas. Eu abri coisas íntimas minhas, as meninas também. Então a gente foi vendo a potência. E ali naquele dia mesmo a gente pensou, se a gente fizesse um grupo terapêutico entre mulheres Uhum. e adentrasse mais nesse livro. Então, daí a gente teve a ideia de fazer o grupo da Jornada da Heroína, nós 4, profissionalizando o negócio, sabe? Colocando técnicas terapêuticas. E depois da primeira vez que a gente fez esse grupo, surgiu a Jornada de Ser Mulher, que é o nosso outro. Como chama? Outro produto, O nosso né? outro produto. Então, o Mulheres e Partilha, Sim. ele tem 2 grupos principais, que é o grupo da Jornada da Heroína e o grupo A Jornada de Ser Mulher. Sim. Uhum. E qual que é a diferença entre um e outro? Sim, a Jornada da Heroína é um grupo que a gente fala só desse livro. Aham. Então a gente só assim, esse livro é muita coisa. Então Sim. a gente vai passar o tempo todo se debruçando sobre esse livro e ele é um grupo que a gente está fazendo totalmente online para que outras mulheres do Brasil inteiro possam chegar e que a gente aumente a diversidade desse grupo. Legal. E esse grupo, a pessoa pode entrar a qualquer momento? Como é que é? Assim, vocês Boa têm. pergunta. É. A Jornada da Heroína, não. Ele é um Aham. grupo que as mulheres precisam entrar desde o É uma início. jornada. É uma É uma jornada. jornada. Tem como É, eu pular a perguntei jornada. imaginando isso mesmo. Isso, Uhum. ela é uma jornada. Então é importante que as mulheres tenham essa disciplina mesmo com o grupo, assim, de estar desde o início e eventualmente ir até o final, né? Não, a gente não obriga ninguém a ficar até o final, porque é uma leitura puxada, a gente entra em muito processo, mas a ideia é a gente terminar o ciclo, né? E a jornada de ser mulher, a gente lê um livro por mês e é um encontro presencial que a gente faz em BH. Uhum. Então a gente lê o livro durante o mês e aí acaba o mês a gente faz Aí o vocês fazem um encontro. encontro. Todo mundo Uhum. lê o livro e depois faz um encontro Isso. presencial. Então tem essa proposta biblioterapêutica, né? Isso. Terapêutica da Bíblia? Não. Não. Não é. Assim, nada que não seja mesmo disseminar a palavra. Sim. Só que outra palavra, talvez Sim. uma Com certeza. palavra diferenciada. Então vai ter sempre em ambas os encontros e jornadas, sempre é através de um livro que vai conduzir vocês Isso. ao discurso e ao que foi discutido. O biblioterapêutico é nesse sentido, né? A gente não é um clube do livro. Não está focado em incentivar a leitura de quaisquer temáticas Uhum. e ser esse ponto de troca sobre qualquer livro ou sobre literatura de uma forma geral. Ele é bem focado na terapêutica. Uhum. Então, o livro, ele entra para a gente como um catalisador, como alguma coisa que dá à mulher, por exemplo, essa possibilidade de entrar em contato com ela mesma, lá sozinha, na casa dela, lendo o livro e depois com outras mulheres, porque ela vem para o encontro primeiro com a percepção dela, como que foi para ela ler o livro, e depois com a gente conduzindo um encontro, propondo alguma terapêutica e puxando das temáticas que o livro tem. Uhum. Então, biblioterapêutico nesse sentido, né? Ele é terapêutico e ele se apoia em livros. E sobre Jornada de Ser Mulher, por que esse livro? A Jornada da Jornada Heroína? da Heroína, Ah, verdade. Olha, a Jornada da Heroína, ele... São 2 livros? Então, eu trouxe esse outro porque é o seguinte, eu vou até falar sobre isso. Isso aqui é um caderno de atividades. A autora que escreveu esse livro, ela já entendia que era que ele tinha essa função meio de legal. entrar em um processo. Essa mulher, ela é terapeuta também e ela trabalhou com mulheres durante muito tempo e ela escreve que trabalhando com mulheres entre 30 e 60 anos, ela percebeu que tinha uma mitologia semelhante nessas mulheres contemporâneas. Tinha alguma coisa ali que era comum, que ela percebia que as mulheres passavam por essas mesmas fases. E aí, ela mesma coloca, bem já no início, quais são as etapas, né? Porque é isso que ela constrói. Ela constrói uma jornada que tem 10 passos, assim, 10 momentos. Então, assim, ela cria essa divisão, né? Tipo, meio arbitrariamente, mas que quando eu li, para mim fez muito sentido e eu acho que é isso que ele chama. A gente consegue se identificar.
Então ela fala, olha, tem ali um negócio da separação do feminino, né? E aí depois tem uma identificação com o masculino e uma conquista de aliados. E aí o que é isso? Aí ela vai falar, por exemplo, da relação com a mãe e com as mulheres, a relação com o pai e entender no mundo o que é valorizado, o que é visto como bom e que vai te aplaudir nisso. Um caminho de provas, que é quando você vai para o mundo assim, se fazer, né? Tipo, ser quem você é lá no mundo externo. A dádiva ilusória de sucesso. Pô, chega em algum lugar que você tem sucesso. Aí você tem um Sim. emprego, você casou, você conquistou uma série de coisas, você achou que era aquilo ali. Mas e aí? Te contaram que era sucesso. Isso, o que é sucesso, né? E vai repensar. E aí tem um despertar para sentimentos de aridez espiritual e morte. Então ela fala, olha, tem esse percurso que uma mulher faz, mas que dá num vazio, numa insatisfação, Sim. sabe? E depois disso vai para uma coisa que é um pouco mais interior. Essa é uma jornada mais exterior, né? Uhum. Uma criação de uma identidade. E depois ela entra como iniciação e descida para a deusa, que às vezes pode ser uma depressão. É um momento de ruptura com essa identidade. Pode ser identidade de profissional, de mãe, de qualquer, né? E anseio urgente pela reconexão com o feminino. Então, como que retorna para alguma coisa que ficou perdida lá na separação do feminino? Cura da ruptura mãe e filha e cura do masculino ferido é uma coisa que assim, não significa necessariamente você vai fazer as pazes com sua mãe. Ela vai falando, né? Pode acontecer? Pode. Pode ser que não. Pode ser que seja ali uma coisa que essa imagem que você tem de sua mãe, Uhum. Você se sabe? relaciona com ela, Internamente. né? A mãe interna que a gente A fala. mãe interna, o pai interno, e uma integração de masculino e feminino, que seria, assim, uma compreensão, né? Um pouco mais ampla de não só do que é ser homem e mulher, mas também do que seria essas manifestações para além de expressão de gênero, né? Tipo, o que é masculino, o que é feminino e como que isso poderia estar unido. E aí ela fala, olha, você pode estar em várias etapas ao mesmo tempo, em áreas diferentes de sua vida. Você pode refazer esse ciclo quantas vezes Em qualquer forem momento da vida você vai necessárias. fazendo. Sim. Então, por que esse livro, né? Ele é um bom fio condutor para a gente lidar com Nossa, o processo, Amei esse É. livro já. não Já quero é? ler. Eu não li ele ainda. Eu queria ler antes de fazer o encontro com vocês. Eu pensei, mas não vai dar tempo agora, né? Que a gente Sim. decidiu, mas... E o interessante que eu percebo, as propostas são muito assim, a proposta de jornada para mim, ela é muito importante, sabe? Porque ela propicia a gente mesmo viver as etapas, sabe? E Uhum. integrar aquilo de uma certa forma. E a outra proposta de ser em grupo, porque imagina acessar Sim. tudo isso Uhum. de uma forma que é, até você tava falando, né? Tipo assim, em algum momento eu queria partilhar isso, que surge o Carol Lena, tipo assim, sozinho às vezes é muito difícil, Sim. sabe? Sim. E quando você encontra um grupo de mulheres, assim, no caso, né, que é a proposta, dá um. Não que fica mais fácil, mas talvez fique mais possível, né, de viver. Uhum. A Érica tem uma frase boa sobre isso. É que, tipo, a caminhada não precisa ser solitária, ela é individual. Sim, Cada um vai fazer o seu sim. processo. Mas não precisa ser solitário, é meio esse o trabalho que a gente faz. E em relação ao que a Mai disse, né? De ser um livro assim com temas densos, ainda assim é bem tranquilo de ler. A leitura é fluida, você vai lendo assim, não é uma leitura Quando vê, tem difícil. Como puxão quem não quer nada. fetal, Exato. né? Você vai E lendo, você nem lendo, entende lendo, por algum momento você tá lá assim. tipo assim, tá sonhando, tá tendo memórias Sim. reavivadas e tipo assim, ai gente, mas é nada, Eu eu só tava tava só lendo, lendo um tranquilo. negocinho ali, ué. Eu acho que essa é a mágica da jornada, sabe? Ela trabalha com a gente em lugares que a gente, quando a gente percebe, a gente não tava percebendo, né? Uhum. Você toma consciência e fala assim, nossa, gente, mas como é que eu cheguei nesse lugar, né? E sendo bem conduzido, então, né? Mas pra quem que é essa jornada? Essa jornada é feita para mulheres que estejam em quaisquer etapa da vida, porque assim como é um ciclo, né, pode ter uma mulher que está lá na dádiva do sucesso, prosperando no trabalho, pode ter uma mulher que está lá na depressão profunda, não sabe quem ela é, no puerpério, meu Deus do céu, quem eu sou agora. Então, assim, é um grupo que tem espaço para todas as mulheres, assim, inclusive é um grupo muito misto de mulheres, assim, temos mulheres de todas as idades que participam com a gente, e é
é para mulheres para que a gente consiga criar uma comunidade, Uhum. sabe? Ser apoio uma da outra. No nosso primeiro grupo, que foi um grupo presencial, foi muito legal que a gente conseguiu encontrar mulheres e ali se formou uma comunidade no sentido de uma mulher estava precisando de uma advogada e ela lembrou que no grupo tinha uma advogada. E aí ela foi lá e consultou ela, sabe? E elas se ajudaram. Sim. Assim, isso foi tão importante, foi tão marcante quando elas deram esse retorno pra gente, né? E nós mesmos, na nossa vivência, assim, o grupo, para mim, pessoalmente, né, que estava ali conduzindo, porém não tem como eu não participar, foi um ponto de apoio muito importante, porque ali eu posso conversar de coisas que em outros lugares eu não consigo conversar, justamente porque eu estou entre mulheres. Então a gente vai acessar dores e prazeres muito parecidos. Não é só sobre ficar vivenciando a dor e a dor, né? E ficar só colocando dedo na ferida e, né? Muito pelo contrário, às vezes eu olhava para aquilo com mais carinho, né? Até olhava aquela feridinha assim, e falava assim, como é que trata isso aqui? Não, não sei também não, mas vamos lá. Vamos aprender junto, né? É o Como que grupo, pode né? O fazer. grupo ele tem esse poder, né? A gente gosta muito de grupo, né? Eu, Edson, a gente adora fazer grupo de várias coisas, porque a gente sente que o grupo traz mais, né? O grupo, a gente sozinho não vai estar tão forte quanto a gente está em grupo, né? E a gente consegue se abrindo, criando essa identidade de grupo, né? Criando essa liberdade um com o outro ali, né? Isso vai trazendo, vai vendo que as nossas fragilidades, né? A gente pode olhar para ela com carinho, né? Com o olhar de cada um ali, com as experiências de cada Sim. um, que tudo isso vai contando, é muito bom estar em grupo. É, e como é que funciona, né? Vocês falaram que, nesse caso da Jornada da Heroína, ele tem que entrar no início. E como é que é a periodicidade disso? Quando começa a próxima turma? Conta pra gente sobre isso aí. É, Vocês já tá rolando um grupo tá rolando, tá atualmente? rolando, tá rolando a inscrição para o grupo. A gente Ah, começa em hora boa abril. então. Tá na hora da É, inscrição. em abril a gente vai começar esse formato online e vai ser um mês de intensivão. Então, nós vamos ter um mês de grupo para ler o livro, ler juntas e passando pelos capítulos juntos, serão 5 encontros durante o mês. Então, a gente vai se encontrar toda terça-feira, durante 2 horas, para não só falar do livro, como entrar em processos terapêuticos, usar de técnicas terapêuticas e falar sobre a jornada da heroína. Então, Uhum. ele é um intensivão. A gente vai aprofundar durante o mês todo 4 nesse livro. terça-feiras de abril. É, Começa no são início. São 5, 5. porque em Abril abril vai nós ter uns temos 5 5, então são terças. 5 encontros. Isso. E aí a gente tem uma divisão, assim, né, de quais capítulos para cada encontro, uma organização de como que a gente vai caminhando nisso também. E é a primeira vez que a gente faz nesse formato online. E aí é uma grande expectativa, assim, de que no presencial a gente tinha ali as mulheres junto e tal, e agora é uma experiência diferente. A gente está bem empolgado para saber como é que vai ser. Uhum. E se um homem quiser entrar no grupo, como é que faz pra Então, não não pode. participar? Como é que faz pra não participar? Não pode, nós não. O nosso grupo é só para mulheres. A gente não aceita a inscrição de homens. E é por um motivo assim, simples e complexo, né? Ele é simples por quê? Porque a gente percebe que as mulheres precisam de um espaço em que elas se sintam seguras e acolhidas para falar de qualquer coisa. Sim. E, eventualmente, a presença de um homem pode inviabilizar isso, né? Não, a gente não pode desconsiderar. Sim. E, inclusive, uma das coisas que esse livro fala é que a mulher precisa encontrar a própria voz. Isso de encontrar a própria voz, de explorar essa experiência, de se colocar, Ai, de que lindo isso. falar e de ouvir outras mulheres também. A gente entende que um grupo só de mulheres propicia isso, sabe? Então, o grupo é só para mulheres. Mas você, homem que quer participar, pode falar com a sua esposa, com a sua companheira, com a sua namorada, com a sua irmã, com a sua mãe, para Sim, participar. exatamente. Hoje em dia, eu já comecei com aquela pergunta, né? O que é ser mulher para vocês, assim, tudo, porque é, vende-se hoje várias imagens do que seria o ser mulher hoje, né? Uhum. Isso
fala do Instagram mesmo. Chega lá, tem Uhum. páginas falando assim, você é mulher, você não tá sendo mulher o bastante porque não tá cuidando dos seus filhos, tá trabalhando demais, ou porque sucesso. A gente gosta muito, eu gosto principalmente, né, dessa questão sistêmica, assim, de ver história, né, como que isso desdobra de geração para geração. Em atendimento eu percebo muito isso, como que às vezes uma geração posterior, ela olha para a geração anterior e fala assim, em algum momento pergunta, o que que eu tenho que fazer, sabe? Sim. Aí a geração anterior vai falar, isso aqui, então tá bom mesmo, né? Não precisa fazer muito mais do que isso não, né? Uhum. Fica aqui nesse... Aí começa o questionamento, né? Aí você fala assim, não, mas Isso aqui. é, 6 filhos, não. Não tem nem caixa para isso, né? Ou então, sério, tem que trabalhar fora e dividir conta e viajar 2 vezes no ano. É isso também que tem de proposto para mim. E na clínica também eu atendo várias mulheres, tenho várias alunas, né? Acompanho várias mulheres em jornadas. E o ponto é sempre esse, né? Quem eu sou como mulher hoje, em algum momento vai esbarrar no processo terapêutico, né? Mas sempre, igual eu falo, quando vem, a resposta tá numa geração anterior, sabe? Tipo assim, ó, é isso aqui. Ou então alguém que vai chegar e falar assim, olha, não, agora é de outro jeito. Agora a gente aqui, nós somos mulheres, somos feministas, somos antipatriarcado, anti isso, anti aquilo, anti isso. Queria que vocês falassem comigo um pouquinho, assim, nesses grupos, com essas mulheres hoje, é, que ponto que hoje as mulheres mais se encontram? Vocês percebem assim, sabe? Em relação a essa angústia mesmo, do ser mulher. É, eu tenho uma coisa que a gente discute nos bastidores, né? Que nós sempre fazemos reuniões depois dos grupos que a gente tem. E uma das angústias que a gente sempre repara é a carência de ser escutada de uma mulher. E aí isso vaza para ou a mulher fala demais e não consegue ouvir a outra no grupo, né? E ter esse movimento de escutar, ou a mulher não consegue expor o que ela deseja falar porque tem outra falando. Então, uma dor muito comum nos nossos grupos é o que eu consigo falar, o quanto eu consigo me expor, eu consigo chegar nesse grupo. E outra dor é eu não me sinto escutada por mais que eu fale. A escuta existe, né? Mas ela mesmo, a questão dela é que mesmo sendo escutada, ela não se sente assim. Ou ela não é mesmo. Não é mesmo. Bom, o que eu percebo durante todos esses anos que a gente tem feito o grupo é a dor da mulher é uma dor de ser escutada, sabe? Numa besteira que ela tá falando ou em algo profundo que ela tá falando. Eu acho que é algo comum que a gente encontra ali, Sim. uma dor comum. A gente. Eu tava pensando assim, em que ponto da angústia. Eu lembrei de. Eu vou citar duas coisas, assim. Uma, voltando no que você falou sobre a mulher perceber, né? Perceber, ter ali algum insight sobre isso, né? De que às vezes ela vai ter o insight de que ela é uma mulher e que ela não é um homem. Tipo assim, ela não vai ser tratada como um homem. Ela vai chegar em um insight, tipo assim, eu sou uma mulher. E ser uma mulher tem umas implicações. Às vezes essa autora fala sobre ser um pseudo-homem. Agir como um homem, performar como um homem, não te traz esse efeito de ser tratada como um homem, ouvida como um homem, respeitada como um homem e validada como um homem. Tipo assim, essa é uma das coisas. E eu acho que outra é talvez uma confusão mesmo sobre mulheres podem tudo, mas nesse sentido de que pode ser quem quiser, mas tem que ser tudo. Então, tipo assim, não, beleza, você quer trabalhar, então você vai trabalhar, e aí você vai casar, e aí você vai ter filho, e aí você vai. Então, assim, E vai só aumentando Vai a lista, né? somando. Vai diminuir e facilitar. pois é, e aí
essa mulher, ela ficou, tipo, sobrecarregada com tantas coisas, né? De ter um autocuidado, assim, perfeito do skincare, a academia, da alimentação saudável, mas aí cuida também da família, porque ela gosta muito dos pais e os parentes precisam, mas aí também ela quer crescer profissionalmente e estudar e se desenvolver. E isso um pouco de ficar perdido entre... Tá, né? Que é isso, Gê? É tudo mesmo? Assim, é pra ser tudo? E isso Essas pode são ser as heroínas, né? Se for angustiante. olhar e falar assim, nossa, mas que mulher guerreira, né? É. Vai olhar e falar assim, nossa, mas você é muito forte, você consegue, você dá conta de tudo, assim, casa, trabalho, família, skincare que tá lá em dia, o corpo tá lá em dia, né? Enfim, na verdade, talvez ela tá só perdida. Ou exausta. Ou os dois. Ou tudo isso. Então, acho que essas duas coisas eu percebo, mas concordo com a Mai sobre ser ouvida. Acho que é até nesse aspecto, né? Tipo, é ser valorizado enquanto quem você é, sabe? Eu respeito e valorizo sua existência. Sabe um negócio? E é um grupo feminista? Sim. A gente tem uma pessoa que participa, Aham. que ela gosta de falar assim. Nós, graças a Deus, ela participa da Jornada de Ser Mulher. Graças a Deus não fica aquelas discussão de feminismo, não aguento mais aquele grupo, aqueles negócios que obriga a gente isso e aquilo. Não é feminista nesse sentido de ficar discutindo pautas da teoria feminista. A gente Sim. não faz isso no grupo, mas a gente é feminista desse aspecto de que a gente considera que mulheres são pessoas, que é isso, sabe? Isso é muito forte. Isso é uma das pautas do feminismo. Entre outras tantas. Sim. Então, nesse sentido, sim. E é importante, eu acho. Importantíssimo. Porque Sim. tem uma. Isso que você falou, né? Que eu percebo, tanto de homens sendo feministas também, né? Chegando assim com essa proposta, sou feminista, e aí lê um livro, né? Sobre feminismo, ou segue alguém que é feminista, e começa um discurso muitas vezes, Uhum. né? É, Mas acredito que a jornada traga uma forma de integrar e de fazer algum exercício com isso, né? Com o que é o ser feminista também, Uhum. né? Que eu acho que seria uma proposta legal hoje, que até falta muito, gente, né? O que você diz? De ter esse espaço de pegar o que é o feminismo, por exemplo, né? Trazer para a vida, trazer as dores, os prazeres, né? O que seria discutido através disso, levar para a vida, Na vida cotidiana. né? E levar e sair um pouco do discurso, eu queria Uhum. dizer, Sim. sabe? Uhum. É. Porque o discurso ele precisa existir, né? Até para dar voz, para a gente perceber quem está falando, de onde está falando, Exatamente pelo que né? a Mai falou, né? Da dificuldade de ser ouvido, né? Sim. Às vezes tem que estar sempre falando, tá sempre lembrando, falando alto, né? Então é importante realmente esse discurso muito nesse sentido. Falando óbvio, né? É. Aí fala assim, não, mas é óbvio, não é possível. Não, às vezes o óbvio precisa ser dito e quantas vezes for necessário, Sim. né? Como se estivesse educando mesmo a sociedade inteira a começar a perceber que... mas isso deixa... Existe uma exaustão, né? Eu li o livro. Que acho que muitas mulheres estão ouvindo a gente agora, com certeza. Eu falo, gosto dessa frase e repito, vou repetir várias vezes, talvez, nesse podcast, mulheres crescem com outras mulheres, sabe? E Sim. homens com outros homens, vamos dizer assim. Mas você está falando de mulheres aqui. Porque se um homem está te ensinando a ser mulher, tem algo muito errado nisso, né? Já começa por aí, né? E que é o que a gente vê o que está acontecendo hoje, né? Tem páginas e páginas de homens ensinando mulheres a como ser mulher, né? A como ser a mulher que eu gostaria de ter. A como ser minha mãe, geralmente. Quando vai ver a mãe dele desse jeito, ele passa isso querendo replicar para o mundo, todo mundo seja mamãe, que com mamãe eu sei lidar ou não, né? Então, muito cuidado, mulheres, sabe? De aí no seu processo aí, seja em que momento você tiver da sua vida, de estar... eu já não posso escutar o que os homens têm a dizer sobre ser mulher. Não antes de escutar outras mulheres, sabe? Não antes de... Aí eu ensinando mulher também como fazer, mas enfim. Não me escute. Crítica. Não me escute, talvez, também nesse momento, mas na verdade estou falando como terapeuta mesmo, sabe? De perceber até para algumas mulheres como é fácil às vezes falar com um homem e não falar com outra mulher.
até terapeuticamente, procuro terapeutas homens, porque, tipo assim, já chegaram também falando essa frase, tipo assim, eu prefiro que eu procurei você porque você é homem, sabe? Eu não dou certo com mulheres. Tem um tema que a gente trata muito no nosso grupo também, que é rivalidade feminina versus apoio e comunidade e amizade entre mulheres. Inclusive, no nosso próximo grupo, a gente vai falar muito sobre isso. Porque muitas vezes a gente fica meio adoecida sobre o que é contar com uma mulher, o que é poder me sentir segura e amparada por outra mulher, né? Assim, muito foi perdido nessa jornada mesmo, e esse é um tema de muita dor para muitas mulheres também, assim. Posso ou não contar com outra mulher? Como que eu faço isso? Como que eu chego até outra mulher? Como que eu não vou entrar na rivalidade, né? Assim, e que, querendo ou não, ela vem dessas histórias, né? Vem sendo moldada e acaba virando natural, né? Assim, o natural é que as mulheres ela criem um embate, né? Olhando a nossa sociedade, né? E é quebrar com isso. É quebrar. Eu vi isso no Big Brother esses dias, assim. Da... Não assim. Tava tendo um embate Sem da. querer, Tava sai, tendo um não embate, assista. não. Você tava tendo um flerte de um participante do Big Brother, do Buda com a Pitel. E o Hum. Buda é casado. E o pessoal do lado de fora e a mulher dele no Instagram, querendo terminar, tudo, não sei o quê. E ela falou que começou a receber mensagens do povo querendo que ela brigasse com a Pitel ou falando mal da Pitel. Tipo assim, olha como é que até isso, ela foi para uma rivalidade feminina do que o problema era ela com o marido dela ali, né? As atitudes do marido dela pro Brasil inteiro ver. E ela trouxe, eu achei muito legal que ela trouxe essa pauta de, gente, eu não tenho nada contra a Pitel. Meu problema não é com ela, eu não vou rivalizar com ela, não adianta ficar querendo jogar isso, né? Porque é isso que a sociedade faz, fica querendo jogar as mulheres contra as mulheres, né? E quando a gente entra, né, assim, num grupo que quebra isso, eu acho que já dá uma mudança muito grande, né? Que essa mulher você pode contar, né? Que você pode falar de qualquer coisa, você pode falar de suas dores, né? Você pode não querer se gabar, não querer se sobressair frente a elas, né? Você poder se abrir, você poder se Uhum. expor, né? Eu acho que é muito bonito isso, assim, construir isso, né? Tem esse universo masculino, do homem protege o homem, qualquer coisa, né? A Casa dos Homens. Valesca Zanello. Sim. E da É mulher é o real. contrário, né? Sim, não, e acontece realmente mesmo, Sim. não é só uma fala, né? E, e eu vejo isso como algo muito legal de poder ser olhado num grupo mesmo, né? Que assim, cada uma possa ser única, né? Assim, e sem precisar rivalizar com ninguém, sem precisar ser melhor do que outra mulher, nem sem precisar estar em competição. E às vezes a gente vai aprender juntas. E para a gente aprender a não rivalizar, a gente tem que estar num grupo onde a gente consiga se sentir à vontade para ser vulnerável, né? Para a gente Sim. escutar, porque a gente está ali aprendendo, porque o que a gente aprendeu uma vida inteira é a rivalizar. Então a gente precisa fazer o caminho inverso e começar a se conectar com mulheres, né? Tipo assim, então somos um grupo feminista, somos, mas não somos um grupo que ataca mulheres. Uhum. Então, você pode não ser feminista e participar do nosso grupo, Sim. sabe? Você pode, tipo, ter várias pautas pró-homens e estar com a gente no nosso grupo, porque o nosso grupo não é sobre excluir mulheres, é sobre incluir e dar possibilidade de ampará-las, se necessário. E acaba sendo um grupo, às vezes, quando você falou para homens, né? Hoje em dia, dentro de uma parcela dos homens, o que a gente percebe? Tem um desconforto acontecendo, né? Sim. Não tá confortável, não. Né? Você vai chegar e você às vezes vai ter que ouvir algumas coisas, ou passar por algumas coisas, ouvir alguns nãos e lidar com eles, né? E eu tô falando mesmo nessa questão do homem hétero, né? Aquele que branco, né? Todo aquele estereótipo que a gente conhece aí que são os que menos podem sofrer, né? Tipo assim, não, o mundo facilita pra você, né? E você tá dificultando pra mim, eu não tô entendendo, né? O mundo foi feito pra mim, de repente você fala que não, né? E não, né? A busca das mulheres muitas vezes em angústia, vocês acreditam que pode passar por é, como lidar. Acho que a pergunta é: as mulheres procuram muito
os grupos ou a terapia, dizendo assim, né? Para facilitar esse mundo dos homens, sabe? Elas entram se achando erradas em relação ao mundo, Poxa, a esse mundo. é basicamente isso que eu escuto no consultório. Não sei você, Carol, mas muito é essa dor. E assim, por mais que tenham mulheres muito trabalhadas com um processo reflexivo sobre elas mesmas, muito longo, muito extenso, essa dor vira e mexe e volta. Então, é muita insistência de levar o namorado para fazer terapia também, né? Tipo, muita insistência de não, mas ele precisa ver, ele precisa crescer nisso também e tal. E é uma dor muito constante, assim, versus uma culpa de fazer as próprias vontades, sabe? De ser independente. Então, algo que vem surgindo muito em consultório, que eu percebo na minha clínica, são mulheres muito prósperas, muito. Que a gente vai falar dessa dor aqui na dádiva ilusória do sucesso. Mulheres que conquistaram uma carreira, que chegaram no topo, né? E tem homens que não acompanham. E aí, essa coisa de não acompanhar vem geralmente com. é, negligenciar o relacionamento ou não dar o valor que aquela mulher tem, e aí ela, sabe, não consegue ver o próprio valor. Isso na minha clínica é muito comum. Como é que é pra você, Carol? Eu tava pensando assim que uma coisa bem difícil pra mim, quanto mulher, e aí outras que eu escuto também, é reconhecer as nossas próprias necessidades. Acho que tem a ver com essa sua pergunta, né? A necessidade dos outros fica sempre em primeiro plano. Então, é um trabalho reconhecer que você tem as suas próprias necessidades e que tem limite que você vai impor e vai dar trabalho sustentar, porque parece que tá errado ter necessidades, né? Assim, Ou você não vai ser amada mesmo, né? exatamente. Então, em alguma medida, assim, as outras pessoas podem mesmo ser centrais na vida de uma mulher. Não necessariamente só um cara desse relacionamento, mas outras pessoas, familiares, Uhum. outras pessoas podem, filhos e pais, né? Podem ser muito centralizadas na vida de uma mulher. E daí tem esse trabalho mesmo, né? De voltar para ela e lembrar que ela tem as necessidades dela, que eventualmente estão sendo desconsideradas há anos, assim necessidades afetivas básicas, de se sentir reconhecida, de, sentir, de ser amada, de ser cuidada, sabe? Que é uma coisa que ela só mesmo dá de retorno. Então, sim, pode ter essa intenção de facilitar a vida dos outros, sabe? E é um trabalho que a gente fica atento, porque a gente percebe que tem um equívoco aí, tem uma distorção aí. Dá pra ser legal com as outras pessoas, assim, quando você escolher isso, quando você quiser. Mas tem aí um negócio para você fazer com você mesma também. E talvez em algum momento vai precisar conflitar, Com né? certeza. Então, acho que às vezes Não. eu não quero conflitar, né? Eu prefiro não conflito, porque isso vai me colocar em outros conflitos, né? Depois, assim. Nascidas para servir e agradar. E hoje existe uma guerra dos sexos. Eu amo essas frases. Vocês acham que existe uma guerra dos sexos? Olha. Você quer tretar? Vamos fazer uma guerra aqui Treta agora? do dia, Vamos, treta do dia. vamos. Já estamos aqui mesmo. Por que não? Nossa, cara. Eu sou uma mulher muito esperançosa. Muito, muito esperançosa. Então, a minha visão é que a gente está tentando sair de uma guerra dos sexos que a gente Que foi vem. imposta, eu acho, É, né? Eu a- vejo muito como isso, tipo assim, que vamos guerrear mesmo. Piadas, né, gente? Tudo é Uhum, construído, assim. Eu cresci Sim. ouvindo piadinhas de que mulher dirige mal. uhum. Aí hoje você fala, mas por quê que mulher necessariamente dirige mal, né? Mas tem algo muito subliminar por trás disso, que é o quê? Ela dirige mal a própria vida. Ela não conduz o próprio carro, ela não sabe a direção que ela tem que ir. Ela é incapaz. Ela não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, sendo que é o contrário, é o que ela tá fazendo desde sempre, né? Ela tá sendo a base da família. Há muitos anos, né? Se a gente for ver aí historicamente,
A mulher tinha 10, 12 filhos, o marido tinha um salário mínimo. O que ela tinha que fazer muitas vezes? Cuidar desses Mágica. filhos, cuidar desses filhos, E uma trabalhar renda por extra. fora. Não é nem trabalhar fora, é por fora. Porque enquanto ela fazia as atividades dela ali cuidando dos filhos, ela lavava roupa, costurava, né? Fazia, então ela era essa renda que faltava ali o tempo todo, né? Então, quantas famílias, né, se a gente for ver homens, olhem para trás e vejam quantas mulheres sustentaram as famílias, enquanto os homens eram, tipo assim, vistos como aqueles homens que resolveram. Nossa, o vovô era muito trabalhador. Provedores. Ele era um provedor, um housekeeper, né? Ele chegava lá, colocava comida na mesa, nunca deixou faltar. Ele nunca deixou faltar muitas vezes porque existia essa mulher lá que estava fazendo por fora. Recentemente eu vi um meme. Eu amo conversar através de memes. Eu também. É tipo, quantas mulheres você conhece que faz exatamente o que o Rodrigo Hilbert faz, mas ninguém acha isso fantástico? Ninguém Tipo, fala nossa, sobre, né? o Rodrigo Hilbert, tipo, Aí fala, mas é olha, o Rodrigo, então, né? né? Aquele povo. Ai, é meio isso, né? É meio. Nossa, que fantástico! Existe um homem que faz isso? Tipo, E palmas pra ele. mas assim. Tipo, Eu trouxe essa pauta da guerra é porque que eu tava falando de conflito, né? Quando algo já tá assim predestinado pra gente, né? Você nasce um homem, você tá predestinado a ter uma mulher, uma esposa que cuide de você. Basicamente é isso que ele já recebe de bem. Mamãe vai cuidar, mas em algum momento vai ter uma outra mulher que vai seguir esse caminho da mamãe e vai cuidar de você. Geralmente ela vai aparecer com a mãe, se não aparecer, a mãe não deixa também, dependendo, né? Então toda essa história já é criada, já é vinda, né? Pra ele que em algum momento isso vai acontecer. É, de repente, vem uma mulher e fala assim: Não, eu não vou cuidar de você como a sua mãe cuidava, porque eu não sou sua mãe. Isso não diminui muitas vezes o meu afeto por você. Mas eu não vou cuidar dessa forma, que minha forma de cuidar é outra. Que eu também estou descobrindo, né? Então o conflito vai existir, né? Então o conflitar, muitas vezes eu trouxe esse negócio, existe a guerra do sexo. O conflito, acho que agora, para nossa geração, ele é bem que inevitável. Para quem está criando consciência, né? Ou é evitável? Como é que tá aí pra vocês? não acho evitável, não. Acho que tem conflito. Mas eu não acredito. Assim, é, acho que tem uma diferença entre o conflito, assim, porque a gente quer brigar e provar uma disputa de poder, Isso. sabe? Quem manda aqui sou eu ou quem manda aqui sou eu. Acho diferente de um conflito para os dois, né? Para essas pessoas produzirem uma coisa nova. E assim, mano, eu não faço a menor ideia de como que a gente vai fazer isso, mas a gente precisa fazer porque desse jeito não dá. Sim. Então, assim, olha, o limite é eu vou até aqui, e aí você vê aí o que, que você consegue. É meio assim, o que, que a gente dá conta de fazer com isso aqui? Porque, sabe, não dá. Mais nesse sentido do que lá em casa, quem manda sou eu, não tem essa não. Ou o contrário, porque não se trata disso. Não é assim, nossa, a gente não vai se relacionar mais, ou azar esses outros seres aí. E o contrário também, né? Ah, esse bando de mulher mal amada que agora decide que. Essa coisa. Não é disso assim que eu Não é imagino o disso. conflito acontecendo. É mais duas pessoas dispostas, assim. Ou as pessoas, de uma Sim. forma geral, dispostas a repensar. Seja na criação dos próprios filhos. Tipo assim, olha, a gente tem um filho, a gente tem uma filha, como é que a gente vai fazer? O que, que a gente vai ensinar para essa criança? Como que pode brincar de boneca? Olha onde que a gente vai, gente. Se vai vestir azul ou rosa. Então, sim, então tem conflito. Vai ter conflito. Se o neném vai vestir azul ou rosa, pode ser um conflito em alguma família. Sabe? Beleza. Conversem sobre isso e vê onde é que dá para chegar. Sabe? Por que isso? Mas nesse sentido, vai ter conflito, sim, com certeza. Mas não precisa ser por pura disputa de quem manda. Uhum. Isso aí é um desejo, tá? Assim, o que, que vai acontecer de fato? Nem ideia. Certo. Mas, né, gostaria que fosse possível algo nesse sentido. Uma discussão produtiva, uma coisa de enriquecer e. Algo que constrói, né, mesmo? Sim, Somos aliados e não adversários, né? sim, sim. Uhum. Para mim faz mais Pra construir sentido. relações e ter Uhum. novas pontes, assim. Não existe essa, por exemplo, né? Nos nossos encontros existe uma abertura, assim, para as mulheres falarem de tudo. Inclusive, não tem uma pregação ou alguma coisa disso que você fez está certo ou está errado. Uhum. Um respeito muito profundo pelo que a mulher tem construído, sabe? Ela mesma,
com a família Sim. dela, ou do jeito que ela deu conta. Ah, não, então não pode tal coisa. Tipo, quem sou eu? Quem somos nós, né? Assim, tem uma humildade também de reconhecer que. E um respeito, né? De reconhecer que a gente está inserido num contexto, não é? Tipo assim, ah, a partir de agora, lá, lá, lá. Cada um sabe o que sustenta no hábito, né? Sei. O que que me vem, vocês falando isso, vocês vão me falar se faz sentido ou não. É de que, né, uma mulher que vai entrar nesse grupo, né, vai começar a fazer esse grupo, é muito mais na intenção dela se esvaziar de muita coisa que ela já vai carregando, e porque eu acho que a primeira impressão que vem fala assim, né, ah, não, não vou fazer isso não, porque vai ser mais uma coisa para eu fazer, e eu não tenho tempo, eu já tenho que cuidar da casa, eu já tenho que olhar menino, eu já tenho que trabalhar, eu já tô exausta, né? Eu já tenho que fazer tanta coisa e vou ter que fazer mais um grupo. Nossa, eu não tenho tempo para ler um livro. Eu não tenho tempo para encontrar 2 horas do meu dia, toda terça-feira, e ficar conversando com outras mulheres que vão falar coisas lá, sei lá, que se tem a ver comigo, se não tem, né? A mulher Assim, nem é mãe, eu queria saber conversar por quê com quem não é mãe. é, Meu assunto agora é criança, gente. Eu preciso só conversar consigo com outras falar. mães. Eu preciso de um grupo de apoio de mães, né? E, E assim, muito nesse sentido de que acha que vai se encher mais, né? Mas pelo que a gente está conversando aqui, pelo que eu tô sentindo, é muito mais a gente conseguir se esvaziar mesmo, né? Assim, de o que que eu não preciso fazer mais, né? O que que não são coisas que só passaram, a sociedade me passou, minha família me passou, meu marido me passou que eu tenho que fazer que para mim não faz sentido. O que que faz sentido para mim? É o que que eu quero fazer quanto mulher, o que que eu posso fazer quanto mulher, né? Como outra forma que eu posso é, cuidar do meu filho, né, fazer as coisas de casa, trabalhar, pegar todas essas questões, né, que envolve aí a mulher para ela poder olhar o que que ela pode se desfazer ali também, né? Como é que vocês veem isso? Eu acho muito coerente, porque a ideia do nosso grupo é que não seja mais uma tarefa que eu tenho que cumprir na minha lista de É, tarefas. é cada dia mais pesado, né? A Carol falou disso, da mulher agora, né, vai ganhando mais tarefas, né? Ela não desfaz da que ela tinha, né? Então, assim, a mulher agora tem que trabalhar, mesmo que já trabalhasse, mas não era uma carteira Mas assinada, antes era né? um trabalho, era um apoio, né? Quase assim. É, Era um trabalho menos remunerado, mas que completava uma Uhum. renda, né? Hoje sim. não, hoje ela pode ganhar mais até. Mas ela tem que trabalhar, mas ela não largou nada que ela tinha que fazer lá atrás. Uhum. Eu acho que faz muito sentido. Esse lugar de esvaziar é muito necessário, assim, para nós mulheres. E ali no nosso primeiro encontro na casa da Carol, foi uma coisa que eu fiz. Então, eu deixei o meu marido e o meu filho em casa num domingo. Sabe, isso não existe na minha vida. Eu deixei eles lá e eu pude me esvaziar com outras mulheres que elas não são mães, mas elas me ouviram, sabe? Uhum. Nossa, precioso demais. Eu realmente, à medida que eu me esvaziei, eu consegui me preencher de coisas que realmente importavam, que não eram só mais uma tarefa na minha lista, sabe? Eu me senti pertencida, eu me senti escutada, eu me senti apoiada. E eu escutei a história delas também, que ainda que não tenham filhos, têm outras dores, têm outras questões, sabe? Então, acho essa colocação muito boa, que faz muito sentido, assim, com a nossa proposta. E eu acrescentaria que tem um fator que eu acho nutritivo, sabe? Sabe a diferença entre estou trabalhando, né? Tipo assim, estou me desgastando, estou aqui no stand-by, meio que descansando, ou estou me nutrindo, tipo, fazendo um Uhum. negócio gostoso Pra eu mim, saio de lá até meio assim, sabe? Abastece. Eu tenho essa sensação, sabe? É, de um abastecimento, de algo, é alguma coisa que falta mesmo. É uma coisa que falta. E aí a gente consegue ali nesse encontro fazer entre nós. Não sei dizer, sabe, como que é, por que que é, mas eu sinto assim, dessa forma. Tá? E parece que tem uma certa leveza aí, sabe? Que feminino traz mesmo, né? Não, quando a gente fala de leveza do feminino, né? Assim, tem muito. Não, de feminino não é leve, ele pode ser isso, pode ser. Mas sabe o que é trazer uma forma de ver essa jornada de que estão falando, né? Que não é só pra te colocar em processo e foda-se, sabe? É tipo assim.
Dá pra construir alguma coisa com isso, com esses encontros. Isso. E Inclusive, não precisa ser, né, só porrada o tempo todo. não, inclusive essa jornada, né? A gente fazer a jornada da heroína, que é um intensivão, ali faz um mês, mas a gente tem a jornada de ser mulher, que você pode continuar nos encontrando uma vez por mês. Vir aqui dar aquela abastecida, sabe? Tipo assim, não, eu vou lá encontrar com aquelas mulheres. As mulheres acabam fazendo mesmo relação entre si e acabam tendo outras relações sem ser a do grupo, que inclusive ganho secundário maravilhoso. Network. Mas Network. sim, Fame. mas é isso, tem encontro que a gente chora, chora e depois sai de lá rachando de rir. Porque, tipo assim, é assim, sabe? Rola de um tudo ali. Fica com raiva, sente as coisas, sabe? É bom. É isso, meninas. Muito obrigado por vocês A terem. gente vai acabando nossa primeira parte, mas a gente vai ter a segunda parte também. A gente vai conversar, né? O grupo delas, Mulher e Partilha, são 4, né? Não são 2. A gente conversou com a Carol, com a Mayara, e daqui a pouquinho a gente vai conversar com outras. Então, né, a gente agradece muito vocês terem vindo, ter participado com a gente, ter dado o relato de vocês. Eu só fiquei com uma dúvida. É, necessariamente preciso fazer os 2 grupos? Preciso não, porque eu nem posso, né? Infelizmente. Caso eu puder. Mas uma mulher que queira fazer, né? Ela precisa participar dos 2, ela pode. Como é que funciona? É bem livre, ela pode participar de um ou de outro, o que encaixar melhor na realidade dela, né? Uhum. A gente gosta muito que tenham algum conhecimento sobre a jornada da heroína, porque ele é um livro que abre portas para outros livros, mas não é necessário para participar dos grupos. Uhum. E da jornada da heroína, ele vai como uma jornada, mas a jornada de ser mulher, você pode ir em um mês e isoladamente. Não tem a necessidade de participar, por exemplo, o ano inteiro. Você pode ir quando rolar para você, Legal. quando o livro te interessar. Cada mês é um livro, né? Então Isso. você pode entrar a qualquer momento. Isso. Já Sim, está chamando E ele. neste Dia das Mulheres. Eu tô igual que os locutores de Good Times. Neste Dia das Mulheres. Vou cantar Brian Adams aqui, hein? Por favor. Qual a mensagem que vocês gostariam de deixar para essas mulheres hoje? Assim, uma palavra, uma frase, uma reflexão? Eu vou deixar uma mensagem para os homens. Deixem a gente menos exaustas. E abre o peito. Ai, mensagem para as mulheres. Ô, gente, tem um pouco de ranço desse dia, meu Deus. É só a mensagem mesmo, Oh, né? meu Deus. Mulheres, tem um pouco de ranço desse dia e no dia das mulheres, eu acho que em todos os outros eu sou assim. Se dê ouvido, sabe? Você tá sentindo, se tá Sei. passando, se tem um negocinho ali, se escuta, sabe? Tem negócio aí pra você ouvir. Uau! Voltamos daqui a pouco. É isso. Voltamos agora com a segunda parte, agora recebendo a Érica e a Vitória, para a gente falar um pouco mais sobre mulheres, né? Sobre o grupo Partilha de Mulheres vocês, partilha, né? Mulheres e Partilha. E vamos agora conhecer nossas 2 convidadas, as segundas, não, né? A terceira e a quarta integrante aí do Mulheres Partilha. E uma delas é a Vitória Lisboa. Ela é psicóloga, terapeuta cognitivo comportamental, biblioterapeuta e psicóloga clínica desde 2019. E é apaixonada por literatura, né? Bem-vinda, viu, Vitória? Bem-vinda. Gente, é um prazer. A outra é Érica Elias, terapeuta há 8 anos, conduzindo vivências, grupos terapêuticos, realizando atendimento clínico como gestalt terapeuta e psicoterapia integral. Muito bem-vinda, Érica. Obrigada, prazer Bem-vinda, estar aqui com Érica. vocês. E eu já vou começar com aquela perguntinha que eu já soltei para ela já, né, de cara. Vocês tiveram até um tempinho para pensar na resposta. Se vocês não Na pensaram, verdade, acho que é só olhar para a vivência de vocês lógico. mesmo, né? Acho que essa resposta ela já existe, né? Sim. Ser mulher hoje. Érica. Porque ser mulher hoje, né? Para mim, ser mulher hoje é estar consciente das minhas escolhas, né? Alinhado com o desejo de ser mulher, né? Então, acho que a sociedade
rouba isso da gente, né? Os nossos desejos. Então, acho que estar consciente das nossas escolhas, ainda que estiver alinhado com algum desejo da sociedade também, sem problemas, né? Mas que aquilo seja, né, de dentro, né? Que aquilo seja fiel à sua autenticidade, vamos assim dizer. E não é fácil. E aí, Vitória? Bom, eu acho que assim, ser mulher é ser potencial, assim, de uma maneira muito múltipla, porque a gente, enquanto vivência, o que a gente vai vendo, inclusive nos grupos, como nós vamos falar, é que cada uma de nós faz suas próprias escolhas, faz seus próprios caminhos, de uma maneira muito pessoal, ou pelo menos deveria poder fazer essas escolhas de uma maneira muito pessoal, muito potente, assim. Então, uma coisa que a gente tem em comum, mesmo nas mulheres que são de gerações passadas que estão em casa, que são mães, que estão fazendo aquele script lá, ou nas mulheres que estão nas corporações, que estão trabalhando, ou nas que estão fazendo outras escolhas, tem potencial demais, assim, um potencial que foi muito esmagado durante várias décadas, séculos, talvez. E aí a gente chega hoje como mulheres potência, assim, a gente pode fazer muita coisa. A gente precisa se ver nesse lugar, sabe? E atualmente, para mim, ser mulher é isso, é poder fazer um montão. Tipo, é poder, né? Ser mulher é poder. Talvez seja essa. Você pode, né? Talvez É, só essa lembrança, né? Que Uhum. já é muito, sim, né? você pode Muito fazer mesmo. muita coisa. A gente tem muito esses alcances, né? Assim. Sim. E é isso que vai liderando, assim, porque você tem a jornada. São Só dois explicando de grupos. novo, Uhum. tem a Jornada da Heroína, que é um livro só, Uhum. né? E vão estudando o livro. Que é aquele livro que a gente conversou com a Isso. Mai e com a Só que a tem uns Carol. encontros que são um livro por mês, né? Vitória, como é que é a escolha desses livros, né? O que que vai? É Marie Claire? Como é que é? Qual revista que a gente vai encontrar isso? Não é nada assim, é um clichê. Que Capaz. bom, né, gente? Eu falo assim, que Bom. bom. Temos agora outras fontes, Sim, não sim. é mesmo? Ó, o que aconteceu foi, a gente começou a Jornada da Heroína, foi onde tudo se iniciou, e aí em Aham. cada uma das etapas a gente via que tinha temas ali que poderiam ser mais aprofundados. E aí a primeira ideia do grupo, que foi o grupo que a gente dirigiu, assim, no ano passado, nós fomos identificando temas, assim, nossa, a gente precisa falar mais sobre relacionamento. Tem algum livro que fala sobre relacionamento nessa perspectiva feminina? Ah, vamos trazer? Vamos falar desse também? Ah, a gente precisa falar mais sobre as questões profissionais. Tem alguma coisa que tá falando? E a gente foi pegando lugares que precisavam de pouco mais de atenção e encontrando livros ali que poderiam nos ajudar a guiar essa conversa. Nesse ano, né, a gente já decidiu fazer uma coisa um pouco mais nacional, mais brasileira. Então, nosso tema do ano, de maneira geral, são as mulheres brasileiras. Todas as nossas autoras, né? Ah, Esse legal. ano nós só vamos ler mulheres brasileiras, de várias épocas diferentes, com características diferentes, mas todas brasileiras. Mas cada uma ainda nessa peculiaridade. A nossa escolha dos livros é qual livro pode guiar a gente em algum tema que ainda está precisando, sabe? Uhum. Tem um tema que a gente ainda precisa falar um pouquinho mais. Ah, é maternidade? O que que é? A gente escolhe ali, dentro do tema, encontramos uma literatura que se adeque e a partir daí a gente vai trazendo os livros, propondo, né, as leituras para as mulheres. E aí, né, como as meninas falaram, você pode participar só de um desses grupos, então, eu me interesso mais por esse tema aqui, eu posso ir só nesse encontro, e aí a gente vai caminhando dessa maneira. A Vocês vão estar escolha, sempre divulgando os sim, livros que vão ser. sim, a gente tem, esse ano a gente já divulgou, Já tem do ano inteiro já. a gente não sei se a gente já divulgou todos ou só 6 meses, todos, já me Alguém confirmaram. confirmou É eles bom que todos. agora tem a equipe, né? Tem O primeiro equipe, já podcast que a foi. gente grava Equipe, que peraí, tem, gente, que eu vou te falar. Não, Sim, estão fala do todos. estão ponto todos aqui. no ar. A gente já tem todos divulgados, então as pessoas podem escolher por identificação do livro, ou já conhece, ou quer conhecer, ou o tema. A gente, né, no mês em que a gente está lendo o livro, a gente vai falando, esse livro fala sobre tal tema, tem Legal. tal aspecto mais importante. Então você pode escolher dentro da sua afinidade, sabe? Tem um ponto que eu queria ressaltar quando a gente escolhe autoras brasileiras, porque uma coisa que a gente notou
desde quando a gente começou o grupo, é um cuidado de entender qual o contexto social, cultural e econômico daquela mulher, de onde que ela está falando. Então, por exemplo, a gente leu ano passado o livro que é de 1960. É diferente o olhar dessa mulher para a mulher de hoje, né? Então, quando a gente fala da jornada de ser mulher brasileira, é diferente da jornada de ser uma mulher europeia, americana, né, norte-americana, enfim. Então, ter esse cuidado. Então, vamos ouvir quem está aqui, quem é brasileira com a gente, mas aí a gente vai ler Clarice, né, que é literatura, mas vai ler Mãe Flávia Pinto, que traz uma perspectiva de um feminismo dentro de terreiro, vai ler também Conceição Evaristo, que vem de um outro lugar. Então, acho que pegar todas essas referências ajuda a gente nesse lugar de compreender o que é essa mulher brasileira, né? Quais desafios que ela precisa enfrentar. E nisso a gente poder cada vez mais entrar nesse processo de acolhimento mesmo, né? Com todas essas nuances. E vendo essas nuances todas, a gente descobre talvez algo que se pareça com a nossa, que nunca vai ser igual, Nunca vai ser. né? Você nunca vai olhar e vai falar assim, nossa, essa história é a minha, que tá sendo contada aqui de novo. Você vai falar assim, não, peraí, tem um negocinho ali, ó, que pega e que me lembra alguma coisa, Sim. né? Que me lembra algo que eu deveria ter feito, não fiz, né? E sempre trazendo. Então, dentro desses temas que vão ser propostos, só para ressaltar, tá lá na página de vocês, não é isso? É a principal forma de achar vocês, não é isso? Isso. Que é o Mulheres e Partilha. Mulheres e Partilha lá no Instagram. Ficou lindo, fotos lindas. Sim. Né? E a primeira coisa que olha quando é mulher, fala assim, nossa, elas ficaram muito bonitas. Nós somos mais Né? maravilhosas. E aí chega os demais. homens e falam assim, nossa, Nossa, ficaram muito bonito. bonitas suas fotos. Não li nada que você escreveu, não, mas tá muito bonita, são de parabéns. Não, mas é legal você trazer isso, porque o ensaio fotográfico que a gente fez, e foi Sim. logo no início desse ano, teve um papel tão importante, sabe, para esse olhar para a gente mesmo e olhar para o grupo, porque ser mulher também é ser belo, né? A beleza está no feminino também. Então, quando a gente fez aquele ensaio, nossa, deu um gás, sabe, no trabalho. Ficou E lindo mesmo, pessoalmente né? potencializou E a gente também. fez um ensaio Olha. também com uma mulher muito potente, Isso, né? Que é a sim, a Amanda, Amanda. assim. Então, foi conduzido nessa mesma vibe nossa, assim. Ela tem a arte dela que conversa um pouquinho com Sim. o nosso ideal também, né? Eu não sei o arroba da Amanda para falar, mas Sim. enfim, a Amanda é Depois uma vocês querida. podem passar pra gente, que a gente coloca também aqui na Isso. descrição do vídeo. Inclusive, falando disso, né? Como a gente sempre esquece, só lembrar agora. Siga o nosso canal no YouTube. Ah, legal. A gente sempre vai falar isso, mas no final a gente tem que falar no início, mas um dia a gente aprende, né? Siga a gente, curte esse vídeo, espalhe para as mulheres, né? Quanto Sim. mais mulheres esse vídeo puder alcançar, melhor. Esse podcast é para Né? mulheres, né? Sim. Então, tipo assim, se quiser continuar contra o homem também, mas Sim. basicamente está falando aqui hoje para as mulheres mesmo. Né? Do universo feminino. Isso. Então, dentro dessa proposta, só para vocês falaram bem assim até agora, mas a cada mês pelo jeito vai ser uma proposta diferente, Isso. né? Então, muitas mulheres podem olhar e falar assim, nossa, mas eu não consigo ler um livro por mês, né? O que a gente fala? Como é que fala para essas mulheres que falam, já chegam falando assim, gente, eu não vou ler um livro no mês. Eu nem gosto de ler, né? Ela pode participar do grupo não lendo, como é que é isso aí? Pode, é um ponto interessante, né, Vi? Porque como a gente traz o livro não com essa perspectiva de um grupo de leitura, mas sim como um grupo terapêutico, o que a gente propõe de prática terapêutica no dia do encontro não necessariamente tem a ver com ter lido o livro. Ajuda, né? Porque você vai trazer a sua subjetividade ali, você vai trazer o seu olhar sobre aquela leitura. Então, aprofunda. Sim. Mas participar da prática da vivência no dia é muito interessante, porque a gente traz traz da escrita criativa, a gente já utilizou, né? A gente já utilizou várias ferramentas, então não necessariamente ela precisa ter lido. E, em geral, é sempre no primeiro domingo do mês, e tem um mês inteiro, você fala assim, às vezes o livro é um pouco maior, igual, por exemplo, esse que a gente vai fazer domingo agora, que é Salve o Matriarcado, próximo dia 10, então já falando, tem um encontro aí, mas mesmo para quem não leu, para estar com a gente. No dia 10 agora. No dia 10 agora, Aham. domingo, presencial em Belo Horizonte. Inclusive, a mulher que foi levar uma amiga tem um desconto de 50% para dar para a legal. gente, para estar com a Onde gente. é o grupo, né? A gente não falou isso. No bairro São Pedro, fica ali no São Pedro. E aí, a perspectiva dessa, né? Tipo, mas eu não tenho tempo de ler um livro.
isso fica de reflexão também, né? Se você não consegue tirar, sei lá, 1 hora, 2 horas da sua semana para sentar e ler uma página que no mês vai dar ali, né? Umas 20 páginas que no mês ali vai completar o livro, Sim. algo tem de errado aí. Então, se ficar essa reflexão para mulher que ainda não consegue ler um livro, já é um começo. ponto. Mas eu entendo também que existem pessoas que não têm esse costume mesmo, Sim. né? Não É, estão não tem o hábito, habituadas à leitura, exato. E aí, assim, isso não impede. Uhum. No grupo, o livro, assim, o papel mais importante dele é de nos manter conectados o mês inteiro. Nós temos um grupo no WhatsApp das pessoas que já foram nos encontros, que vão nos encontros, e ao longo do mês a gente vai falando, nossa, eu li até o capítulo tal, tá legal, tá bacana, estamos falando de tal tema. E aí, assim, ele tem o livro, né, tem esse fator de ser uma cola. Ele tá nos mantendo ali ligadinho, tá todo mundo lendo a mesma coisa, tá todo mundo Uhum. fazendo a mesma coisa, na mesma direção. Mas chegou lá no encontro, a gente tem todo um trabalho de planejar as dinâmicas, planejar a forma terapêutica, planejar o que vai ser trabalhado ali, pelo menos uma tentativa, às vezes vai para outros caminhos, mas assim, a gente planeja todo o trabalho terapêutico, então é perfeitamente possível participar, mesmo que você não tenha tido o tempo de ler, ou que não tenha tido, sei lá, não consegui, achei difícil. Joia, vamos falar da resistência que você Uhum. encontrou aí. A gente consegue trabalhar todos esses aspectos também, sabe? Então não tem um impedimento, assim. E tem O livros que livro não incomodam fecha. a gente, né? Oxi. Eu tenho, tipo, Sim, você começa a ler e fala assim, não, vou terminar, não. sim. Né? E até É. isso trazer isso Não, também pro isso grupo. Né? sendo trazido assim para o grupo, isso é muito, muito rico, assim, né? Porque a gente consegue identificar o que é esse incômodo, ele tá vindo de onde, é uma identificação, uma negação. A gente tenta também explorar isso. Eu sempre fico pensando que eu saio do encontro de domingo levando um monte de coisa para minha terapia, assim, porque aí desperta um monte de processo. Ah, isso aqui eu não consegui finalizar, vou levar ali. Mas aí tem as trocas também, né? É sempre muito Sabe o que válido. é minha cabeça matemática, né? Como eu tava Uhum, falando com a Erika, a gente tava falando isso no início, que a gente vem desse lado, né, Erika? Uhum. Pensou aqui já, que talvez seja possível, como vocês já lançaram o livro mais pra frente, talvez alguém que tenha uma dificuldade mesmo do hábito de leitura, né? Porque muitas vezes não é uma resistência, não é nada disso. A pessoa simplesmente nunca criou esse hábito de ler, sim, né? sim. Ela pode não entrar no primeiro grupo de agora, mas já joga um mesinho a mais pra frente. Aí, em vez de eu ter um mês, agora eu tenho 2 para ler o Uhum, livro. Pelo menos o primeiro, sabe? Assim, que Exatamente. aí, porque eu acho que é legal você ter essa experiência. Faz, não, deixa eu ler. E aí eu sim. começo a conversar sobre, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente não faz, que é muito legal. Normalmente, que é eu leio um livro e converso sobre o livro, né? Troco experiência, troco entendimento do que Uhum, foi falado sobre aquilo. Isso pode despertar uma vontade da sim. pessoa voltar a ler, criar esse hábito, né? Virar uma coisa mais rotineira. Sim. Então, se inicialmente é muito difícil, dá um prazinho a mais, né? Sim. Jogar um mesinho pra É. frente ali. E a gente. A nossa preocupação esse ano foi essa, Sim. inclusive, né? E a gente tem várias modalidades de livro também. A gente lê poesia, a gente lê livros teóricos, a gente Uhum. lê literatura. Então, assim, sabe, talvez você tenha Você um pode se interesse adaptar um. melhor em alguma coisa, ler mais rápido alguma coisa, enfim, você pode escolher tranquilo, né? O livro de poesia, por exemplo, que é gostosinho de ler ali fininho, tranquilo, é uma ótima possibilidade para quem não tem esse hábito ainda, sabe? É. Tem jeitos. E enquanto você falava isso, Diogo, eu lembrei de uma participante do nosso grupo, ela é assídua, assim, e aí tem um livro que chama Em Tudo é Rio, da Carla Madeira, que foi um livro interessantíssimo, é um livro muito bom, e ela já tinha lido esse livro anos atrás. Quando a gente anunciou ele no grupo, ela falou, vou reler para participar do grupo. E o efeito foi tão interessante, porque ela mudou a perspectiva do livro, mudou a perspectiva dos personagens, pegou em outros lugares para ela, nossa, quando eu li eu achei outro livro. isso, quando eu cheguei aqui li com vocês, vocês trouxeram essa perspectiva que até tinha a ver com um lado assim, de violência doméstica, e ela olhou e falou, poxa, eu não tinha visto isso aqui, isso me escapou, né? E é uma das principais Ai, mensagens muito do bom livro. falar sobre livro, né, É gente? muito bom Eu falar lembro de sobre Tortarado, a gente tava numa isso. mesa aqui, 4 pessoas tinham lido Tortarado. Aí de repente tava discutindo, assim, realmente, Sim, assim, porque, não, isso não tá no livro, não. Tá no livro. exatamente esse Não, ela efeito. não faz isso, não. Faz. Uhum. Mas como assim, desde o início já sabia qual que era qual? Já. Sim. Eu falei, não tem como você saber porque ele não fala. Né? Mas olha só, nessa frase você percebe qual que é qual, enfim. É muito interessante. E aí isso aconteceu Muito eventualmente numa mesa de bar ali, de uma É. forma Aham. espontânea. Agora imagina quando é você se comprometer com aquilo uma vez por mês, né? De ler o livro e sentar 2 horas também para falar com outras pessoas. É muito rico. Sim.
Muito rico. Sou Vários- suspeita, porque é um projeto que tem meu coração, assim. Não, e é que Bom. bom, né? Aham. Que eu acho nesse lugar aí, que eu ocupo É bastante um bom aí, lugar né? para começar. Esse lugar. Sim. Nós, inclusive, lemos Torturado. Foi o único Ah, romance que a gente leu no grupo. Assim, Isso, né? exatamente. Teve esse- O tivemos Itamar. Ah, esse é, né? momento Que ele é escrito por também. um homem. É, o mesmo. único. Itamar Vieira Mas a Júnior. história é bem. É, Sei, eu acho que protagonizada por mulheres, é- é rico demais. é a forma que ele descreve tudo, assim. Sim, eu Sim. chorei lendo, eu choro lendo livro. Falei isso, mandar um beijo na minha escritora preferida, que é a Marla de Queiroz. Eu amo muito ela Oh, também. Se vocês legal. quiserem conhecer ela depois, assim. Olha, bom, É, É verdade. Nossa, a Marla eu amo muito. A Marla é Muito. sensacional. Ela tem uma poesia da vida e uma força, um feminino, assim, maravilhoso. É. legal. Tá aí, meu beijo pra você, Marla. Se estiver me vendo. Fala um Legal. pouquinho pra gente, então, qual que é a importância, né, do processo terapêutico do grupo para as mulheres que vão participar disso, né? Bom, assim, a gente acredita que o grupo ele tem um papel muito importante no sentido de trazer as semelhanças com as outras pessoas dentro de um grupo muito heterogêneo. Então, assim, nós somos Uhum. muito diferentes entre nós, Sim. assim, de tudo, de estilo de vida, de faixa etária, de tudo, mas ainda assim a gente vai encontrando várias semelhanças nas trocas. Então, o grupo terapêutico, ele tem um papel importantíssimo de acolhimento, de você sentir que não, então não sou só eu que passo por esse processo, de se sentir pertencente e de entender que a outra pessoa tem uma estratégia que talvez você não tenha usado, pode ser que dê para você usar em algum outro momento. Você aprende com o que uma outra pessoa já fez, você consegue entender melhor essa vivência, ver que talvez você não pensou por aquela perspectiva, porque talvez você não tenha aquela vivência ainda, mas ouvindo uma outra mulher que passou por coisas diferentes de você, você consegue desenvolver melhor alguma coisa. Então, assim, ao entender que nós temos várias coisas em comum e várias coisas diferentes, a gente consegue trocar e crescer muito uma com a outra, sabe? Porque o que eu penso é diferente do que a Erika pensa, e às vezes a gente tem o mesmo problema, mas eu uso uma estratégia diferente da dela para lidar, e aí ela pode aprender com a minha e eu com a dela. Então, essa troca é o mais rico. A gente como eu disse, né, nós temos os temas principais de cada Sim. encontro, que geralmente são temas que são dores, assim, que a gente vê no consultório, que a gente tem pessoalmente. Então, assim, a gente tem temas que são trabalhados em geral mesmo, e a gente consegue ter esse olhar ali de acolhimento, de entendimento, de saber que não tô sozinha e de criar essa rede em cima das diferenças, principalmente apesar do ponto igual, sabe? Eu tô achando interessantíssimo aqui isso de ser entrevistada nesse podcast, porque Nós surgindo também estamos achando interessantíssimo. coisas É. aqui que eu ainda não tinha pensado, né? Porque nesse sentido, como que o grupo terapêutico me ajudou, por exemplo, foi a respeitar o tempo dos processos, porque quando você está ali naquela terapia dialógica, naquele tete-a-tete, só você e o seu terapeuta, pelo menos para mim, às vezes ficava uma sensação de ter que ter sempre insight, ou de que tem que, pronto, tive esse insight, agora eu tenho que resolver, não posso repetir este padrão mais, sabe? De um lugar de pressão. Uma E cobrança. quando você está num grupo e encontra, por exemplo, mensalmente, periodicamente, e você se olha nos processos das outras pessoas e sei lá, a gente vai num grupo esse mês, aí daqui 3 meses acontece algo que a pessoa vai e traz, aí você olha, precisou de acontecer isso, isso e isso para que ela conseguisse, né, se ver mais, se perceber mais. Então, acho que é isso, sabe? Participar de grupo terapêutico ajuda a respeitar o tempo de cada um, ajuda a respeitar meu tempo, a ficar em paz com aquilo que eu ainda não dou conta, sabe assim? Vocês falaram algo interessante também, porque eu adoro gerar polêmicas nesse podcast, mas enfim. Vamos. O que eu percebo? Às vezes eu vejo fotos de grupos, assim, de mulheres mesmo, ou de homens, ou heterogêneos mesmo, assim. Todo mundo muito igual, sabe? Você olha e vê assim, as pessoas estão se relacionando só com a imagem delas mesmas. Eu tô falando de imagem mesmo, né? Que eu tô vendo uma foto, né? Sim. Eu olho e viro e falo assim, gente, não... E se for olhar, talvez cada um, e claro, eu sei, cada um tem a sua vivência, ele que tá naquela foto, assim, tudo, né? Mas a polêmica tá onde? É que eu ficar procurando só por iguais o tempo todo. Vou dar um exemplo. A Mayara, ela tem um filho, né? Por enquanto, só ela tem filho, né? Do Uhum. grupo de vocês. Sim, Então, imagina se ela procurasse o tempo todo se relacionar só com mulheres que têm filhos. sim.
sabe? Sim. E que tivesse a condição, que parecesse com a imagem dela, né? Vamos dizer, as mulheres do condomínio onde ela mora, né, mãe? Da escola, do Da escola, mix. né? Sim. Então, ou seja, eu vou me relacionar só com pessoas que têm a mesma realidade que a minha, Uhum. Legal. né? Eu vejo duas. Isso eu queria trazer para vocês, para ver como é que vocês veem isso, né? Eu vejo duas formas aí. Uma delas eu relaciono com pessoas que têm a mesma imagem e as mesmas escolhas que eu, porque aí eu atesto que as minhas escolhas estão certas, Uhum. né? E a segunda coisa se as pessoas só quem tem a minha realidade, que é igual à minha, me entende, sabe? Então eu vejo que são as duas. O que mais vem é tipo assim, Sim. nesse lugar aqui, se eu for conversar com uma mulher que não tem filho, ela não vai me entender. Uhum. Se eu não for conversar com alguém que não tem a mesma cor que eu, que não tem a mesma Uhum. religião que eu, não vai rolar, né? Uhum. Fala aí como que mulheres partilham. Se resolve isso aí, gente. Então, assim, não é sobre entendimento, porque não é sobre aprovação, assim. Então, eu acredito que isso a gente busca muito quando você tá sempre perto de pessoas que fazem as mesmas coisas, é o que você falou. Você vai buscar a sua aprovação o tempo todo. A gente tá num grupo terapêutico, a gente quer crescimento. Crescimento você não tem quando você se mantém no mesmo lugar, assim, sabe? Mas, assim, sendo muito honesta, acho que isso não foi uma coisa que a gente planejou. Aconteceu do grupo, inclusive nós mesmos, nós somos muito diferentes, nós temos uma variação de idade, de classe, de raça, a gente tem uma variação heterogênea até entre E nós, que é muito assim. precioso, né? Porque- Sim, e aí aconteceu das pessoas se identificarem com a gente, né? Também nesse lugar, pessoas muito diversas. Nós temos uma diversidade de idade numa amplitude assim muito grande. Nós atendemos senhoras idosas até meninas muito novas, assim, sabe? E a gente consegue transitar nesse meio. A gente tem uma diversidade racial que também é muito cara pra gente, né? E aí é como eu tô te dizendo, assim, a gente não planejou isso, mas por acontecer, isso só fez enriquecer a parte do terapêutico. Talvez não seja confortável mesmo, sabe, E Ed? tá tudo bem, né? Se tudo a pessoa bem, quer, né, sim. continuar, tá tudo Uhum. bem. Sim. Se quer ficar na zona de conforto, tá tudo certo, gente. Oxi. Mas é porque, assim, não é exatamente a nossa pegada. Já É. aconteceu, assim, sei lá. Eu acho que pra mim é mais fácil falar sobre a questão racial, né? Motivos óbvios, assim. Mas já aconteceram momentos, assim, que a gente tava lendo o mesmo livro e aí né, algumas pessoas com uma determinada vivência não tinham tido a mesma leitura do livro que eu tinha tido, por exemplo. E aí, ao compartilhar, as pessoas falaram, não tinha pensado por esse lado. E aí a gente consegue trocar isso de alguma forma. Ou seja, eu não vou buscar, ou pelo menos não deveria, buscar em um grupo terapêutico conforto apenas. É acolhedor, é carinhoso, é afetivo, mas não a gente não fica ali Não é tentando. sobre se encaixar, Não é Não. sobre buscar assim, né? nossa, olha só como estou correta. Aprovação mesmo, você falando. A gente não fica ali apontando que você tá errado ou não, mas eventualmente você vai ver uma outra visão diferente da sua e você vai conseguir crescer a partir disso. Porque aí isso é uma visão mais pessoal. Eu realmente não acredito que um processo de crescimento, um processo terapêutico aconteça no conforto, assim. É movimento, como o Ed sempre fala. Né? Assim, a gente precisa disso. E aí as diferenças movimentam. Porque aí, nossa, eu nunca pensei nisso. Será que é assim? Será que não é? E tem uma característica que eu acho muito importante no grupo terapêutico, que é a gente ninguém ali, pelo menos na ideia, né, vai se sentir pessoalmente ofendido. Então, se eu tô falando sobre, sei lá, uma questão racial, eu não tô apontando brancos e falando, nossa, vocês são péssimos. Assim, não é esse o ponto. A gente não tá jogando pedra em ninguém, não estamos criando um ponto no qual a outra pessoa vai se sentir apontada. Eu tô contando da minha vivência, ela tá contando da vivência dela, e a gente encontra um meio do caminho nisso aí. Só como as né? experiências são diferentes, né? De uma pessoa que viveu de uma forma, de uma outra Sim, pessoa que viveu sim. de outra. Como que ela lê a experiência de um livro, né? Sim, não E tem isso pra tanto mim esse só lugar. acredita nesse. Eu acredito que isso só exista dentro de um lugar em que isso possa realmente ser vivenciado. Isso. Sim, Sabe? Sim. Aqui, de parar de procurar, principalmente em parte terapêutica também, em grupos, né? Só o que é Uhum. igual.
Sim. sabe? Só o que é minha imagem, só o que é minha vivência. E tem uma fala sua que eu gosto que é possível. É possível. É possível cada um dentro de histórias completamente diferentes encontrar um caminho do meio, que eu acho que isso é extremamente importante para o que a gente está vivendo hoje, né? Vocês estavam Uhum. falando na primeira etapa aí sobre guerra do sexo e tal, não sei o quê. A gente está A saindo. guerra do sexo. Queria trazer essa pauta aqui. Érica, Vamos encontrar um lugar. existe a guerra do sexo pra você hoje? Como é que tá essa guerra do sexo? Ela existe, ela existe, só que eu acho que a gente está começando a entender que é possível encontrar esse caminho do meio, né? Em algum momento foi preciso que ela existisse. Eu falo sempre na minha clínica da história do pêndulo, sabe? Eventualmente a gente experimenta as extremidades até que a gente encontre esse balanço aqui no meio, sabe? Então, às vezes é preciso encontrar o radicalismo, às vezes ele é necessário. Pra romper, né? A força pra pra romper romper. aqui tem que ser muito forte. Ainda que vai mais com jogar que é pro outro lado. radical, né? Exatamente. Ainda mais Com que é com quem é radical. radical. Não dá pra ficar. Ai, mas. Não, eu tenho Não, que ir lá, às vezes, e. Isso é físico mesmo, né? Físico, A força que tem que exatamente. fazer Que pra sair daquele impulsiona lugar. também, ué, Sim. que tem uma força propulsora aí, né? Então também é um espaço, né, de propiciar esse encontro do que é possível, né? E qual livro, qual temática que vocês atraiu mais mulheres até hoje pro Essa é legal, né, pro Vitória? grupo de vocês? Então, o livro que mais pegou... Foi de maquiagem. Então, Capricho. quase. O livro que mais Aí tem um homem atraiu... assistindo e falou assim, aposto que foi de maquiagem. Quase, porque foi um tema relativo a isso Sim. mesmo. O livro chama Complexo de Cinderela. Ele foi escrito Não em foi maquiagem, mas foi 1900, princesa. mas foi É, princesa. Cinderela. Tem filme da Disney nesse grupo? Então, pois é, e foi exatamente nesse contexto, né? De pegar essas idealizações da Cinderela e, ó, tirar ela desse lugar, né? Desse poder que nunca vinha para a mulher, né? Que ela sempre colocava ali na mão de um salvador, né? Uhum. De um casamento, né? Ter o filho vai salvar aquela mulher de algum lugar, de Que alguma ela tem que ser dor. perfeita pra E ser que ela tem aceita, que pra ser achar o Pior da príncipe perfeita. Cinderela encantado. é que ela não tem nada. Isso. E Sem aí um ela homem. encontra o homem e tem Sem um tudo. homem, ela Isso. não tem nada. Aham. O pai morre, ela não tem nada. Sim. Sabe? E outras mulheres disputam com ela o tempo todo um Sim. lugar de poder. Exato. Então é essa disputa de mulheres pelo príncipe, que não Pelo faz homem. nada, né? Ele só é príncipe. Só é príncipe. Né? Ela tem que sair de casa, ela tem que se arrumar para uma fada Tem que se madrinha, maquiar, ela tem né? que subir uma escada enorme, ir lá e não falar nada, ser bonita, para olhar e falar assim, nossa, ela é bonita, eu gostei dela. Ela se destacou entre as outras, né? E aí foi o tema que mais deu mulheres no grupo, né? Foi o encontro mensal que mais encheu. Uhum. E também foi um encontro que mostrou pra gente essa faixa etária, né? Que pegou né, de uma senhora de 80 anos até a jovenzinha de 20 e poucos anos. Tava todo mundo ali querendo olhar para esse lugar e falar, mas e aí? Eu realmente desejo isso. O que eu faço com isso? Eu realmente quero Sabe? Eu príncipe não encantado, posso eles não querer existem. isso, é? E essa é uma das maiores angústias, né? Porque assim, se eu rompo com isso aqui, eu realmente não vou ter o sonho ali da Disney atendido, gente. Que Não absurdo! vai. Não, né? Até que a Disney agora tá começando a trazer uns filmes mais, Por favor, né? É isso, né, A mudou. Que não Frozen precisa já de é, um não é nesse homem, lugar. né? Mulan também já É, é. Mulan também em outro lugar. A Mulan já é da nossa época, né? E assim. sim, Mulan foi a É. primeira que eu olhei e falei, meu Deus, que maravilhosa. Ela pega uma espada, sabe Ah, assim, e vai sim. lutar. Pocahontas também, Ela acho que ainda troca de volta marido. pro. Frozen. Volta, mas já era um Sim. começo. Mas vocês já viram aquele que é Encanto? Ah, Encanto Que aí não maravilhoso. tem não tem um nada. personagem ali pra ela. Ela tá lá Não. fazendo Sim. as coisas dela. E ela sozinha. descobriu um poder que é dela, Que é né? dela. Ela descobriu um poder ancestral Exato. dela. Né? Que Ali tava eu o tempo achei, todo. ali eu vi a virada da Disney. Eu falei, agora eles estão fazendo. Porque é uma narrativa que é importante ser quebrada, né, gente? Uhum. Até na jornada da heroína vem com os mitos, e a gente aqui também tem que trazer isso tudo que atravessa a gente, que rouba os nossos desejos, né? Assim, fala, olha, só pode ser nesse caminho aqui. Não, tem milhões de possibilidades, né? A gente tá falando de livros, né? Mas eu queria fazer um filme da Barbie, por exemplo. Sim. Como é que foi? Como é que pegou aí? Bom, assim, Foi assim, Ed. Achei né? O quê? de uma maneira
necessária para algumas pessoas. Eu acho que Sim. assim, a gente tá falando aqui de um lugar de pessoas que já estão pensando um pouquinho sobre É isso. isso. Já estão Sim. ali, tipo, vamos falar de mulheres e É tal. mesmo. Mas tem uma galera que ainda não tá pensando sobre Uhum. isso. Não E aí, acordou pra isso ainda, e né? aí quando você vê um Ken que vai lá e fala patriarcado, e depois fala odeio o patriarcado. Gente, isso é ótimo. É incrível. Sabe? Isso traz uma discussão Deu uma que é lente de válida. aumento, assim, uma coisa assim, um exagero que é Isso, real, na verdade. O sim, exagero, ele é real, né? sim. É por isso que eu trouxe essa pergunta, assim, porque teve muito essa discussão, né? Tipo assim, nossa, mas por que você é tão idiota, né? Foi caricato. Né? Foi. Caricato, tipo Uhum, assim. Velho, isso pra mim foi um filme de sessão da tarde, né? Tipo, você tá na uhum, sessão da tarde vendo Barbie, e é um nome que todo mundo, nossa, uhum. Barbie, casinha de Então vai lá ver, boneca. então. E todo o marketing foi feito, né? Tipo assim, Uhum, filme da Barbie. O povo chega no cinema e ficou assim, não era isso? uhum. Né? Era isso, Sim. né? Assim, é muito traz temáticas. Então, eu sou uma grande fã de entretenimento, de maneira geral, assim, Também. literatura, filme, música, porque eu acho que isso traz pra gente meios de falar sobre coisas que a gente não dá conta em outro lugar, sabe? Esse lugar da metáfora, esse lugar de dá pra gente dar risada com o filme, mas também dá pra pensar sobre. Então, eu achei válido. Não saí do cinema falando, uhul, que lindo, adorei. Nossa, Vocês já estão nesse Porém, processo, né? Eu acho profundo, legal né? a gente sim, perceber isso, Sim, assim, que ele é um filme muito mais superficial, sim, né? Para quem já trabalha, para quem tá no grupo com vocês, vocês vão aprofundar isso muito mais, né? sim, Vão trabalhar questões muito mais profundas do que o filme da Barbie consegue mostrar, sim. né? Mas ele tem essa função de que gente, olha isso aqui, Uhum. né? Para Pra uma quem galera que não tá vendo. é um despertar Sim. mesmo E ali, se, né? e se já está chegando nesse lugar da indústria cinematográfica, se esse assunto Sim. já está sendo debatido dessa Concorrer ao forma, Oscar, né? alguma mudança está Uhum. acontecendo, sabe? Uhum. Se está sendo possível falar sobre isso de forma tão aberta, algo está acontecendo. Que você vê Barbie e agora você vê Pobres Criaturas, Sim. né? Que aí já Nossa, chega com o pé aí na Não porta, né? assisti. Então, assista. recomendo também muito nesse Maravilhoso. Muito sentido, maravilhoso. desse olhar, né? Só que, e aí de uma forma também disruptiva, assim, Uhum. então, se está chegando na indústria Uhum. cinematográfica, se está sendo levantado, está incomodando, que lindo, incomode mais. O Pobres Sim. Criaturas já é algo que é muito mais profundo do que Muito mais o profundo, filme da Barbie, que ele exatamente. pega nesse sentido, né? Ele pega uma mulher que ela não vai ter os, os inputs que a sociedade vai fazendo desde criancinha, que é ficar assistindo os filmes lá da Cinderela, né? Sim, Quer ficar fazendo isso tudo Nossa, e isso vai geração foi muito crescer. fodida. Não, já sim, é uma mulher crescida que ela já pode fazer o que ela quer e ela faz o que ela quer, sim, né? E como que isso é visto socialmente, né? Como que isso sim. é visto. Então, assistam É um bom Pobres filme. Criaturas, muito bom. E tá no cinema ainda. Aham, verdade. Vale muito a pena. Tem algo assim, dentro do que a gente tá falando também, que é. Existem assim, o nosso entretenimento, né? Que a gente vai pro cinema, por exemplo, vai ver algo, né? Procurar filmes que ajudem a gente a. é, Mas tem algo que só a leitura tem mesmo, né? Tem algo que só. Eu não leio, então nunca vou ter isso. Não é só sobre isso, né? Mas é, existe uma grande parcela que se perde, né? Não é vendo vídeo no YouTube que você se forma em Uhum. nada, sabe? Não é lendo resumos, né? Ou tentando atalhos, né? De uma certa Sim, forma. Mas tem algo ainda que não substituiu a escrita para mim. sim, Né? Eu gosto de ler, né? Tem época de Instagram, eu gosto mais de ler texto que as pessoas escrevem do que ver eu vídeo, também. né? Embora eu faça vídeo também, mas a gente tem um podcast, né? Mas a leitura tem algo que para mim não substitui. Fora a resistência à leitura, que algumas mulheres podem ter, quais são as outras resistências que as mulheres têm em participar de um grupo, vocês percebem, assim, fora, fora da leitura? Então, é, estar numa roda com outras mulheres, num primeiro momento, de fato não é confortável, né? Até por essa coisa que vocês falaram aí no primeiro tempo desse podcast sobre a rivalidade feminina, né? Sobre essa coisa de não ouvir e não ser ouvida, né? Então, uma parte da resistência que eu vejo é do se vulnerabilizar. Quando a gente está entre mulheres, é criado um cenário ali de vulnerabilidade, quer queira ou não. Porque é um espelho. E às vezes olhar nesse espelho não é fácil. Eu estava antes de vir para cá, vou dar um exemplo.
tava conversando com uma amiga nossa e tal, inclusive mandar um beijo pra Marina. E aí ela Beijo, tava. Marina. E aí ela tava falando, Érica, eu tô lendo o livro, tô querendo ir, mas nossa, ela já foi em alguns encontros, aí ela, nossa, mas eu falei, vamos, vai ser um bate-papo entre amigas, zoando com ela assim, né? Vamos, vai ser um bate-papo entre amigas. Aí as meninas na hora, lógico que não, né, Érica? Aí ela só respondeu, aham, porque assim, ainda bem que a gente se conhece para poder falar nesse Sim. nível. E realmente não é. É um lugar que você vai, os seus processos chegam juntos, esses olhares para outras mulheres chegam juntos também. Então, a maior resistência é a resistência de olhar para si mesma, Uhum. né? Então, não é do grupo em si, mas do que causa aquele grupo, né? Do ter paciência para ouvir outra mulher, né? Tem esse ponto também que é muito importante que a gente levanta. Essa mulher que não é ouvida lá fora, ela chega lá dentro querendo um lugar de escuta, né? Você consegue ficar em silêncio ouvindo aquela mulher, né? De que forma, né? Que julgamentos são esses que surgem dentro de você? Você ouve e E escuta. você ouve e escuta, exatamente. Então, principalmente esse lugar de resistência, assim. Mas pode vir, gente, que a água tá quentinha, o lugar é super gostoso, tem cafezinho, lanchinho, né? A gente tenta fazer, né? E somos 4 terapeutas experientes, né? Vou Uhum. ressaltar aqui esse grupo Sim. maravilhoso que eu tenho muito orgulho de participar, porque realmente são mulheres que estão ali também querendo ir atrás das próprias angústias, das próprias dores, de apaziguar isso. Uhum. Não precisa, né? Os insights não precisam vir só de um lugar de dor, vem também de um lugar de muito amor. E às vezes o receber esse amor e esse acolhimento é até mais difícil, sabe? Assim, do que ter essa que abre o peito e fala: não, eu gosto de processo, e vai lá e senta e vamos lá. E aí se assusta na hora que recebe o quê? Amor, na hora que recebe um chazinho, né? Na hora que recebe tá tudo bem, sabe? Sorriso, Sim. Um talvez. sorriso, talvez, Ou uma né? cara fechada também, de Também. repente, né? Eu falo que o ambiente terapêutico ele é preparado para isso, né? É um espaço seguro para viver aquilo que a gente não vai viver fora dele, Isso. né? Minha terapia é ir pro bar. Pode ser terapêutico, às vezes, sair com as amigas, né? E Sim, ficar falando só de homem o tempo todo, sim, né? Que eu tô lá, que não sei o quê, e fulano, e ciclano. sim. Tá, e sobre a mulher que nós somos, E, né? Que horas vai entrar, Sim. sim. Essa né? também é uma grande resistência, né? Talvez anterior a essa que a Erika tá Hum, falando, que essa ideia mesmo de que eu vou fazer, gente, juntar um monte de mulher e conversar, sério, assim, as pessoas não, é, é, né? Essas pessoas que ainda não estão lá pensando sobre isso não estão tanto nessa vibe. E eu vejo que tem 2 momentos das pessoas que talvez as impeçam de chegar num grupo como o nosso, que é ou aquela galera que ainda não tá ligada no que é essa pauta, ainda não tá pensando isso, e aí fala, isso que você perguntou, é um grupo feminista? Uhum. Poxa, isso dá uma afastada em algumas pessoas. As pessoas falam, bobagem esse negócio de feminismo, não quero por achar raso, né? Por ter um conhecimento raso do que é. sim. E um outro momento que também pode afastar as pessoas é a galera que já tá saturada do feminismo e fala assim, ai, de novo esse negócio? Vou lá juntar com mulher pra discutir esse trem aí de feminismo outra vez, Já sei que é assim. difícil, gente. Já Tá sei, lá, eu ai, acompanho lá no ruim, Instagram, isso, 15 segundos, pra eu lá, mulher reclamando todo dia, isso, vou lá, curto, mando coraçãozinho, mando mãozinha lá, né? Então não Só que desce pro play. precisa. Vamos pro play. Sim, Esse por é o isso que eu recado falei que para essas mulheres. é uma resistência anterior a essa, porque aí se a Sim. galera chega, a gente fala, então, beleza, que bom que você chegou, passou por isso aí, e aí a gente vai entender que a gente não vai militar, a gente não vai ficar aqui, sabe, levantando bandeirinha, não é nossa pegada, a gente Sim. vai trabalhar autodesenvolvimento, assim, crescimento, apesar de entender o que tá tentando Sim. puxar pra baixo, sabe? E é Mas isso interessante uma também ter essa resistência. visão, tipo assim, então não pode Sim. levantar bandeira? Deve, gente. Aham. Continue levantando as bandeiras, Só não é né? a nossa. Só que não é, eu falo que não é pra todo mundo tudo, Sim. entende? Isso é Tem legal. muita gente que se perde no discurso por causa disso. Aquilo não é pra você, não tem a ver com o seu temperamento, não tem a ver com aquilo da sua visão de vida, né? Então, qualquer movimento social que exista é para que a gente silencie e escute, né? Se aquilo faz ressonância comigo e é ali que eu vou, minha pegada é essa, vá, sabe? Mas se não não tem de se encaixar ou pertencer Sim. naquilo, não. Sim. E o que vai acontecer é uma distorção, muitas vezes, do seu próprio discurso, que vai atrapalhar esse processo terapêutico. Eu vejo isso muito em clínica, Sim. tá? Perdida no discurso, assim. Mas eu tô apaixonada por um homem. Eu não posso, o homem não presta. Então, né?
Como é que isso vai se dar aí agora, né? Como é que vai construir aquilo que a Carol falou, né? Eu acho. Como é que vai ser esse desconforto de criar um vínculo dentro de uma relação com outro homem? Fora o seu discurso, fora aquilo que você tem, né? Então, até trazer isso para um grupo, para outras mulheres ouvirem, né? Além do seu terapeuta, se for um outro homem, né? Acho que seria bem interessante. Sim. Assim, a gente provavelmente não tem essas respostas aí, não tenho. Mas guardar vai com ser provocação. muito Mas é o bom discutir, partilhar, assim, vai ser Sim. muito não bom é? poder Mulheres partilharem Sim. nesse Sim. lugar, eu falei assim, velho, quando eu vi a proposta, né, Uhum. desde Carol Lemos lá atrás, né, e tudo assim, quando eu falei com ela, eu falei assim, faz um grupo, faz um grupo, isso aí tem que Aconteceu. aumentar, Sim. sabe? Porque eu vi essa necessidade, como eu vejo nos homens também, né, Uhum. de entrar dentro de um espaço em que seja proposta de um crescimento. E não é prometido nada, né? Tipo assim, você vai crescer, você vai sair daqui, De tal igual o forma, grupo né? dos homens, É. né? O Ivando, né? Assim, né? Com o seu masculino sarado, né? Sarado, né? No caso. É, E das mulheres, tipo assim, você vai sair daqui ou na escola de princesas, né? Como era, e não é mais. Acho que ainda existe ainda. Sim. A A escola galera de da princesa, elegância, Ou sim. sim. né? Sim. Você pode estar na escola de princesa e pode participar de grupos e trazer até essa visão da escola de princesa, Sim. né? E dentro desse lugar, assim, vem falar assim, nossa, tem essa forma de ser mulher hoje, né? E o quanto ela está consciente de onde ela está, Isso. né? O que ela pode trazer, acho que o ganho de consciência é o Uhum. principal ali. E Com quando certeza. isso é partilhado, eu acho que vem num lugar mais saudável, sabe? É de quando você senta com mulheres reais, sabe? Mulheres reais no sentido de assim, não é aquela catequização que vem muitas vezes pelas redes sociais, de Uhum. um estilo de vida, né? De um lifestyle ali da mulher bem-sucedida. Não, vamos sentar aqui e olhar um lado pro outro, uma do lado do outro, e você vai fazer um negócio que vai me incomodar, eu posso também fazer eventualmente, mas é real, né? É real. Sim. Nesse sentido. Sair e colocar esses ideais, né? Sim, De encontro com esse real, assim. E vai conflitar, vai. né? E vai Conflita. ser difícil mesmo. A gente tá falando assim, né? Depois você fala assim, nossa, já tem tanto problema, gente. Tem conta pra pagar, nossa, tem que bater meta, sabe? Aí eu vou me meter em grupos, assim, pra me colocar, me deixar mal, né? Acredito também que não seja, conhecendo Sim. vocês. O objetivo não é te deixar mal, né? Mas Uhum. talvez mais consciente, né? Não, e o objetivo é falar: ei, estamos aqui. Esse ambiente existe. O dia que você se sentir confortável e tiver afim, tem um lugar aqui para a gente falar sobre temáticas que nos são caras hoje em dia, Uhum. né? Então, estamos aqui, se sentindo confortáveis, venham que Estamos abertos. garantimos também boas Aproveitando risadas. que elas estão abertas, né? Com vocês podem homens participarem, né? Vai que agora a gente consegue mudar um pouquinho, elas têm a visão igual as primeiras também. Então, Ela quem continua não sabe, esse ano ainda não pode. Esse ano. Mas assim, né, tendo uma demanda, pode ser que a gente consiga expandir isso aí. A princípio, Sim. não. Mas é É. O engraçado, grupo né? mantém nessa mesma dinâmica da gente ter um espaço acolhedor Eu ali. vejo tão essa curiosidade, tanto de homens no grupo de mulheres, como de mulheres no Sim. grupo de Com homens, certeza. sabe? Fica uma coisa meio assim, Queria ser um mosquitinho pra Pra estar lá falar. ouvindo. lá, gente. Sim. Deve estar falando mal de homem, né? Olha para as mulheres todas e diz, no mínimo elas estão falando mal de homem. Na verdade, acho que tá falando dele, né? Assim, Especificamente, né? Acho que é As aquele mulheres homem, vão juntar lá. Agora, aí junta os homens, né? Principalmente quando é casal que encontra, aí junta as mulheres Eu no já van, falei aí isso no passa jogo lá. várias vezes, no Tá. churrasco, assim, como que É, isso me pega. Uhum. De repente tá lá no churrasco, separa. Separa os aí grupos, né? Que separa. loucura. É o mar vermelho, se fala. Exato. Sim. Aí quando você vai no grupo das mulheres, né? Porque o viado tem isso, né? Ele vai nos dois. Depois você chega lá e fala assim, sentar aqui, acho que não vou causar desconforto, né? Às vezes não. Aí você senta, aí você vê, tá falando de quê? Justamente do outro grupo. Tá falando do grupo de homens. Sim. O meu marido, meu filho, não sei o quê, meu namorado. Não sei, geralmente tá ali, o homem é o central. Aí você vai pro outro grupo, né? Pra ver como é que é. Geralmente a conversa é também sobre o outro grupo, né? Ou sobre algo, ali no caso dos homens, é muito sobre, assim, continua sendo falocêntrico também, É, né? centrado. É, Sim. então,
Então, o homem tá tanto no grupo das mulheres, quanto no grupo deles mesmos, e quando eles aparecem, é sempre uma tentativa de diminuir o grupo que tá do outro lado do churrasco, em que se encontram geralmente por causa de um filho, tá dando trabalho, tá, né? Ali, assim, tudo. Então, Sim. esses rituais é algo, assim, que quando é lugar, assim, que eu sei, eu não tenho nem vontade de ir, eu nem vou Uhum. mais, né? Sim. Em que pessoas não podem sentar numa mesa, assim, Ficar todo cara, mundo junto, né? e falar sobre coisas, né? E ver que não é mais a minha, né? Mas com a proposta terapêutica, né? Esses grupos de mulheres, esses grupos de homens, quando a gente sai um pouco desse lugar, né? Em que o outro não é pauta, não é o meu falocentrismo ali toda hora, ele Sim. tem que estar ali no meio, né? Que a primeira coisa que se põe é que ele fala e vão falar sobre ele, Uhum. né? É, Tirar esse falo, né? Sim. Chegar e falar assim, não, ah, tá, mas é por causa desse falo. Tudo bem, então a gente pode olhar para ele nessa relação a você, né? Sim. e aí lembrar que isso daí está servindo estruturalmente a um sistema patriarcal, Uhum. capitalista, né, mercantilista, Uhum. né? Não é à toa que, Uhum. que esse mar vermelho se abriu entre homens e mulheres, não, né? Tem aí por trás uma arquitetura para que isso seja feito, né? E que força que é que tem quando isso se junta, né? Então, até deixar como uma provocação nesse sentido, né? Desse grupo terapêutico misto, assim, acho que é Talvez, importante sim. para que a gente sente para poder perceber que é possível esse movimento diferente e que precisa ser construído, que ele não está pronto e que é um desafio dentro da sociedade que a gente vive Mas hoje. até esse grupo de mulheres seu já é um grupo totalmente diferente desse grupo de A mulheres, gente né? eu ia Desse exemplo. falar isso. Assim, talvez homens fiquem frustrados, assim, Sim. mas a gente não tem controle pra falar com você. Assim, É a isso. gente, no máximo, se você tiver um personagem ali que incomoda, mas assim, foi uma das coisas que foi mais confortável mesmo. A gente tava ali, a gente não tava falando, nossa, porque os homens atrapalham. Assim, não. Uhum. Sabe, a gente tá fazendo o nosso aqui, do que é pra gente. Estão olhando pra gente, né? Não pra Isso. vocês. Nossa, Os isso homens faz não estão toda lá a no nosso diferença, meio. toda a Sim. diferença, né? Sim. Eu falo que, e é um desafio dos grupos, né? Que eu Sim. percebo, é tirar essa pauta central É. pro autoconhecimento, né? Algumas vezes, mas conhecer até fora isso também, Uhum. né? É porque é muito Fora o fácil só discurso, reclamar. Tipo, muito fácil. Vou falar mal de vamos. Até, Fica horas. até esse livro que mais atraiu a temática, esse Complexo Cinderela, ele chama justamente a isso, né? Essa responsabilidade da mulher nesse lugar. Uhum. Tipo, o problema não é do príncipe, não, gente. Né? Uhum. O problema não é o príncipe. Tem o nó, oxe, anda muitos outros lugares antes de chegar lá. ele só representa Ele só talvez um representa. desejo que quando eu chego lá, várias coisas são compensadas. Sim. Quer dizer, Vai não ser são, resolvido. né? Mas o ideal seria que chegando ali compensasse o resto que tá faltando É. aqui, né? E não, né? Não. Não Olha, compensa. toda vez que você fala disso, eu fico triste. Não mesmo. Fala, olha, tô ouvindo, mas vou continuar tentando, tá? Eu quero contar essa história bonita, né? Aham. Eu falo que dentro do ambiente terapêutico, um desafio que eu vejo, tanto no meu processo terapêutico quanto de outras pessoas também, é o pelo da Tara aqui, gente. Que veio comigo. Tara é minha gata. Beijo, Tara. Ela não escuta, É, nem ver pode mas ela vai sentir esse beijo. Sim. Voltando a falar sério agora, sobre o desafio terapêutico que eu percebo muito, é que é como se a gente quisesse realmente contar uma história muito bonita, né? Só que a nossa história não é tão bonita assim para ser contada, porque ela não é um filme, não é uma novela, Isso. não tem um enredo, e a gente acredita que esse escritor, em algum momento, vai tornar nossa história bonita. Uhum. Né? Que se eu colocar o nome de Deus, deusa, né? Natureza, a vida, ela vai me ajudar a contar essa história bonita. Eu quero chegar lá um dia, escrever minha biografia e falar assim: cheguei, entendeu? E talvez seja muito frustrante, nem todo mundo chega. Uhum. E nem toda história é tão bonita quanto precisa ser contada, como a gente acredita que tem que ser dentro desse Uhum. ideal, né? Eu falo que a parte mais frustrante, às vezes, mais triste do processo terapêutico, quando você olha e vira e fala assim, velho, eu não tô contando uma história bonita, eu tô achando que eu não vou contar. E isso é libertador também, né, Ed? Porque isso te dá espaço pra falar, já que não é bonito mesmo, deixa Posso só largar ser. um tanto de coisa, né? Me deixa só ser. Ah, isso para um leonino não é fácil, gente. Mas é porque às vezes não é só não tá contando uma história bonita, você tá contando história nenhuma. Sabe, assim, você tá vivendo o cotidiano, que também é muito importante, assim, sem esses grandes plot twists, assim, que, né, que é o que no Complexo de Cinderela, a teoria de que você espera acontecer. Tipo, eu tô aqui vivendo tranquila, mas eventualmente eu vou trombar em alguém e essa pessoa vai mudar a minha vida, vai ser incrível. Assim, talvez não.
Provavelmente não. Quase nunca não. Olha, pelas não. experiências, não. Não, então eu tenho visto, né, assim. Mas ainda assim é válido, né? E tá tudo bem também se não for uma grande história a ser contada, desde que você esteja vivendo, esteja com qualidade, assim, né? Sim. Que é Eu falo mais que o problema importante. muito é o querer ganhar da vida quando é assim, sabe? Eu vou continuar sendo do Isso. jeito que eu sou, dessa forma, com os meus ideais e persistir nisso, numa teimosia e, na verdade, falo que é mais numa uma birra, né? Eu falo que o velho é teimoso e a criança é birrenta. Então, tipo Aham. assim, é mais infantil, né? Uhum. Então, tipo assim, eu tô ficando com essa birra na vida falando assim, não, até hoje funcionou assim e vai continuar funcionando e eu vou continuar dentro desse lugar e a vida vai ter que me entregar aquilo que eu querendo ganhar da vida. Ninguém ganha da vida. Sim. Sim. É. E a gente percebe isso quando a gente vira e fala assim, não tem história bonita pra contar, não, Uhum, né? sim. A história vai ter que me bastar mesmo. Né? Então agora, Mas é legal quando entra no grupo por isso, né? Porque a gente Sim. vai vendo, tira essa história Exato. bonita e cada um começa a contar a sua história real, né? E a história do livro também, né? Tirando esse romantismo, tirando esse romantizar e vamos olhar o que é real aqui, como que isso me afeta, né? Igual como a Vitória falou, como que eu leio um livro, outra pessoa lê um outro, talvez porque ela estava com uma visão mais romantizada sobre algo. Não, mas olha o que aconteceu aqui. Uhum. Opa. Sim, a gente tem muito isso, né? Eu vou dizer que eu pessoalmente sou um pouquinho mais pessimista do que o resto de nós aqui. Então eu tenho uma visão um pouco mais realista, talvez não, talvez catastrófica mesmo, assim, tá? E aí, às vezes, isso acontece, assim, da gente tá lendo e, nossa, que lindo! Sim, é um processo lindo, mas olha aqui isso aqui. Vitória tem algo a dizer sobre esse Porém. processo lindo. Aí a Vitória vem e fala assim, então. Porém, é um porém. Acontece, inclusive esse é o ponto, tipo assim, logo que a gente começou o grupo era isso, eu sempre tinha essa visão, nossa, que bonito o seu processo, e a Vitória com o olhar Não tá dramático, bonito, não. não tá bonito, não. E aí houve uma contrapartida, assim, nos nossos processos Sim, terapêuticos, que sim. foi quando eu aceitei que não era bonito, e ela aceitou que era, Tá tudo sabe, bem. assim, Pode ser bonito também, né? foi tipo, foi rico, sabe, quando ela olhou e Sim. Eu falou, acho que esse é o ganho a longo prazo do Isso. grupo, né? uhum. O que vocês percebem que é esse ganho a longo prazo, de quem faz os grupos, quem fez alguma jornada com vocês, assim, a longo prazo, o que o grupo pode trazer para as mulheres? Olha, eu vejo que tem duas grandes coisas, assim. O primeiro, essa construção de rede que a gente falou, no sentido de você aprender que dá para fazer. Assim, você aprende que você consegue ter apoio e ter afeto em outras mulheres, em pessoas, né, que estão aí ao seu redor no dia a dia. Eu acho que isso é uma coisa que, às vezes, na correria da nossa vida, muito agitada, a gente perde um pouco, sabe? Esse negócio de falar, nossa, de vez em quando, se eu conversar com uma amiga, Uhum. vai ser bom para mim, assim, eu vou conseguir ter esse alívio, vou conseguir ter essa troca. Então, esse aprendizado da rede, além da rede que a gente cria, né? É um ganho muito, muito importante a longo prazo. Mas o crescimento no sentido da percepção, assim, você vai vendo algumas coisas falando, isso aqui eu ainda não trabalhei, eu preciso, talvez não queira agora, mas preciso, tá aqui. Essa outra coisa, olha só que legal, isso aqui eu já consigo falar com mais tranquilidade, eu consigo perceber que eu tô caminhando nisso. Então, há um crescimento que, como a gente tá em grupo, ele é perceptível até entre nós. A gente Sim. fala, nossa, aquele livro foi super difícil para você nesse sentido, olha só, nessa Sim. vez você já conseguiu melhor. Então, assim, a gente vai vendo isso e tendo esse registro mesmo entre nós, de maneira muito tranquila, muito carinhosa, né? Mas que acontece muito. Então, eu diria que essas duas coisas a longo prazo, o crescimento que você consegue ir vendo, depois, né, volta lá no livro que você leu da outra vez, lê de novo, ver como é que tá. Isso é importante em termos de marcação disso. Uhum. E a construção afetiva mesmo. Acho Sim, que com certeza. isso é muito rico mesmo. E o cuidado para celebrar, sabe? E aí, quando você tem essa percepção e o outro te traz, você lembra de celebrar essas Uhum. coisas que são. É tão subjetivo, né? E é tão difícil da gente perceber no dia a dia. E aí, na hora que você tá ali, igual a gente. Eu celebrei muito quando eu olhei. Falei, nossa, consegui! E ela também, tipo, E olha, é é isso, né? bonito Para de ser mesmo. comparativo Para de com ser o outro, né? comparativo, E você tá legal. olhando para você. Nossa, olha como é Isso. que eu tô É o que constrói vivendo de nossa uma forma autoestima, né? Que eu diferente. percebo, é me ver antes Uhum. e ver o quanto que eu caminhei, né? A Sim, gente acha que a autoestima, às vezes, é se sentir bonita, gostosa. Vai sim, fazer parte, talvez, mas minimamente, né? sim. Sim, Eu consigo reconhecer e falar assim, nossa, eu caminhei isso tudo. sim, Uhum.
Exato. Olha onde eu tô, às vezes chegar e falar assim, gente, como que eu cheguei aqui? Né? Ó, tem uma coisa legal, assim, a gente tira alguns oráculos, assim, eventualmente, nos nossos grupos, né? E aí a gente fica vendo, assim, olha só, tá aparecendo a mesma carta pra você aí, 3 encontros seguidos, Aí olha eu nem só. percebi, nem percebi. E aí, eventualmente, a pessoa fala, nossa, consegui uma coisa que o oráculo tinha avisado lá atrás, oráculo tinha assim. Então a gente vai tendo essas trocas, né? De percepção mesmo. Sim, e ressaltar também que dá para chegar do seu jeitinho, gente, Uhum. né? Tem, por exemplo, tava no grupo de WhatsApp que a gente troca de quem já foi no encontro uma vez, tem 2 anos o grupo, né? Foi encontro uma vez, aí a gente foi questionar, você quer continuar no grupo? Olha, eu ainda não consegui ir no grupo presencial, não consegui ler o livro, mas eu adoro as cartinhas semanais, então me deixa aí um pouquinho, que isso é importante para mim. Eu tô em Em algum processo momento eu aqui, vou do meu conseguir. jeitinho. Então, vem do jeito que dá conta, né? Vem do Uhum. jeito da conta. Olha lá os nossos livros desse ano, vê um que chama atenção e fala, esse encontro eu não perco, né? E se dá aquele tempo, né? Vai no seu processo sem correria, né? A vida Não já tem os 8 corta. passos para o sucesso, né? Você vai fazer Não isso, tem os isso, 8 isso, passos pro isso. sucesso. No 8º mês, você vai chegar no sucesso. Mas talvez a gente esteja conseguindo dentro do grupo Mulheres Partilhas, quando as meninas falaram mais cedo, é livre, mas Uhum. começando com a jornada da heroína, é muito legal, porque ela dá essa noção desse ciclo, dá essa Sim. noção do que precisa ser trabalhado, Tá e rolando depois heroína, não, vem né? pro emocional. A heroína vai rolar em começar Vai abril. rolar em Em abril. abril, não dá tempo de escrever, Então né, vamos lá. gente? A jornada da Vamos, heroína gente. começa dia 2 de abril, vão ser 5 terças-feiras, de 7h30 às 9h30. da noite. E a gente vai fazer online, porque tem gente que Sim. já estava acompanhando, a gente pediu para ser esse formato. Mas mensalmente acontece também a Jornada de Ser Mulher, que domingo agora tem um encontro com o Salve Matriarcado da mãe Flávia Pinto. E a gente espera também poder receber. Sabe o próximo já? No próximo mês? O próximo vai ser da Ponciá Vicêncio, que Da é da Conceição. Conceição Evaristo, Sim. que eu que indiquei, inclusive, um livro muito legal para falar de saúde mental da mulher. Entra em questão, a história gente, entra em então- questões nesse sentido. Uhum. E ele é pequenininho, então, né, talvez não querer nesse domingo Esse vai ser o de agora, abril. mas o de abril Que aí também a é gente encontra no primeiro domingo de no maio, primeiro assim. domingo. Que a gente lê o mês inteiro e encontra no No primeiro domingo do outro do mês. mês seguinte. Isso. Como é que faz Conhecer domingo para... agora já tem. Isso, domingo dia Ah, 10. e como é que faz para se inscrever? Então, no link da bio do nosso Instagram, @mulheres e partilha, tem 2 links lá. Um que é da Jornada da Heroína, que Uhum. vai ser esse de 5 encontros direto, vai ser um Intensivão. intensivão para a gente poder trazer essa base toda que a gente está trazendo aqui pro encontro. E tem o outro link que é o Jornada de Ser Mulher, que você consegue ver o livro da vez, o livro daquele mês, e nos destaques do nosso Instagram você consegue ver todos os livros do ano. Então, fiquem ligados lá, acompanhem a gente entrando também. em contato com a gente também, manda DM. Isso, a gente é A super gente vai acessível. conversando. Sim, porque aí a gente faz esse movimento, né? Você indo no encontro, a gente tem um contato mais próximo pelo Aham. WhatsApp, a gente vai tendo também esse processo acolhedor mesmo, a gente tenta, pelo menos. Né? Exatamente. É um esforço, é um cuidado que a Mas gente depois tem. sentir aqueles podcasts, Sim. né, o quanto que Sim. é um trabalho precioso. É, E eu não canso de falar isso. Mulheres crescem para outras mulheres. Procurem um grupo de mulheres fora do boteco, Sim. fora de outros lugares. Procurem grupos terapêuticos, né? Sim. Desde que eu lhe atenda vermelho. Sim. Eu tenho isso, sabe? Tipo Sim. assim, existe uma força ali que Sim. não é família, não é amigos, não é. Tem uma força ali, Sim. sabe? Não são E amizades femininas, né? Não são amizades masculinas que vão levar isso. tem uma força ali, sabe? Que não sei o que acontece, não, mas rola. É Então vai. Tem um Essa- campo que é formado ali. Então, se tem resistência, se não sabe o que fazer, se tá meio perdida nisso aí, se algo que a gente falou aqui durante o podcast inteiro mexeu com você de alguma forma, ou tá pedindo algo pra você, se abre um pouquinho pra isso, vai ser bem importante. E aí eu já até agradecer a oportunidade desse espaço aqui, de nós 4 poder vir falar. Que bom. É um A gente exercício que agradece. importante Vocês pra já estavam gente. antes mesmo, É. né? Já falou sobre isso, enfim. Eu adorei, porque vocês já tinham mandado no final do ano passado. Aí no dia que eu cutuquei vocês, falei, e aí, que dia que a gente vai marcar? E aí no dia vocês tinham Você falado. tá entendendo? É. E um convite dos dois lados, né? Que É. aconteceu junto, assim. Foi A gente exatamente. conversando, você foi e falou, gente. Sim, Sim. um Agora, prazer perfeito. estar com vocês. É,
como os meninos deixaram um recado aí, hoje é Dia da Mulher, né? O que que você falaria pra uma mulher hoje, no dia de hoje? Nossa, o que eu falaria para essa mulher no dia de hoje? É, eu falaria que eu acho que é um processo que é muito, muito caro, muito difícil para ouvir a sua. É que eu para ouvir o seu sentir, né? E aí, vamos lá, é difícil falar desse sentir porque a gente fica tão, tão distante disso no dia a dia e a nossa cabeça, ela dá tanta volta para fugir do sentir a tristeza, do sentir a raiva, que são sentimentos muito caros para as mulheres. Na minha terapia, mesmo a minha terapeuta me fala isso, ela fala assim, esse transitar da mulher entre a raiva e a tristeza, então ouça a sua raiva e ouça a sua tristeza, né? Ela tem coisas preciosas ali que estarem sendo ditas. Não tem problema sentir raiva, não tem problema expressar essa raiva. Então, são dois sentimentos que eu acho que são interessantes da gente colocar aí em pauta, porque a nossa tristeza muitas vezes é vista como mimimi, ali, né, no dia a dia, ou a nossa raiva é vista como inadequação, né? Então, mulheres, não negligenciem esses dois sentimentos, essas emoções, né? Elas são importantes, muito importantes para o processo. Bom, E aí, Vitória? eu concordo com tudo que foi dito. Mas eu diria que, assim, tem um ponto que é comercial sobre mulheres, né? Sobre o aspecto da beleza, da leveza, como você tinha comentado, e que isso virou comercial não foi do nada, não foi à toa, não, sabe? Então tem muita beleza em ser mulher, assim, e nesse dia, né, que a gente é lembrado aí com flores e bombons e coisas que a gente pode criticar, né? Podemos criticar, mas assim, também um prazer na vivência de ser mulher e dá para ter um prazer. Então, não precisa ser necessariamente uma comemoração de um dia, mas ainda assim, feliz Dia das Mulheres para todas nós. E né, a gente consiga se permitir ter esses dois lados, assim, de ser forte, ser potência, ser raiva e tristeza, mas de ser beleza também, e de ter leveza, e de conseguir entender que a gente já tem isso tudo, assim, com a gente, sabe? A gente tem esses dois lados e escolheram qual que eles queriam vender, e por isso que a gente ganha flores e bombons, mas a gente tem os dois e não é para virar as costas para nenhum deles. Então eu diria que poxa, vai ser bonita no Dia das Mulheres e ser forte também, ser inteligente também, vai ser isso tudo aí, Vai que ser é mulher. ser você, vai ser mulher. É isso, É uma mulher né? possível, É possível. Perfeito. você pode ser, né? Sim. É isso. Infelizmente, Ah, Você passou quer deixar um feliz o Dia das tempo Mulheres? todo. Arrisca aí uma O que você tem florzinha. pra dizer das mulheres do dia? Então, o que eu tenho a dizer é que foi ótimo estar com vocês. Foi ótimo ter mulheres para falar de mulheres, poder ouvir mulheres, né? E sou imensamente grato a vocês terem vindo aqui e poder trazer a voz das mulheres no nosso podcast mesmo, né? E convidando outras mulheres para fazer um trabalho tão bonito, tão profundo. agradeço. Sim. Esse programa foi de vocês, Ah, tá? A gente Então, agradece e pelo De tá vocês convite. para sempre aqui. vocês. Se você gostou aí, curtiu, compartilha com as mulheres que você ama, que você gosta. Se incomodou algo aí, sentiu aquele chamado, as meninas, essas mulheres, sim, bem falar. né? Elas estão prontas, tá? A gente viu que elas estão prontas, né? Pra você aí, tá bom? Então, beijo, mulheres Beijo, maravilhosas. Feliz Dia das Foi obrigada. Mulheres ótimo pra ter vocês. vocês aqui. Obrigada. Um beijo e até o próximo Até o podcast. próximo.